E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela começou com 15 anos a se interessar pelo assunto. Aos 16 começou a se aprofundar, criar a página dela. E hoje, aos 18, já com uma bagagem, tá aqui para trocar um papo com a gente. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigado pela presença. Nossa, Matheus, eu que agradeço aqui pelo convite pra vir no podcast. Eu sempre assisto podcast, eu gosto muito, gente, de podcast, assim, e ter recebido esse convite pra estar aqui foi muito legal. Muito Então, legal. obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece, né, pela disponibilidade e tudo mais. E assim, podcast a ideia é sempre bater um papo muito descontraído, Uhum. conhecer você melhor, o que você faz, como você faz, e mais importante, eu acho que é o ponto-chave disso tudo, Uhum. a idade que você começou. Que eu falo assim, pô, É. eu com 15 anos de idade, sabe, ó, molecão, vamos jogar bola, vamos sair, sei lá. Eu acho que a grande questão da Uhum. cultura é que com 15 anos você aprende a gastar dinheiro. É, Eu acho que esse é o ponto. realmente. Você aprende a gastar dinheiro. Nunca É economizar, aquela coisa, né? investir, né? Não, mas principalmente quando é dinheiro, sei lá, dos pais, né? Tipo assim, sei lá, você ganhou dinheirinho É. seu. Mas aí, pô, tem a chance do seu pai comprar, você fala assim, ah, meu pai, né? Não, é aquele Sempre, negócio. sempre tem essa. Na escola era muito assim. Quando o dinheiro é do pai, eu quero tênis de 1.000. Sabe? Eu quero tênis de 1.000. Quando o dinheiro Nossa. começa a ser seu, o dinheiro começa a ser seu, É, compra ali o de 200, 300 reais. O resto a gente economiza, vamos fazer outras coisas. Mas ainda assim, economizar no exatamente. sentido de gastar, Não, é sempre né? assim, quando é o nosso dinheiro, a gente pensa muitas vezes mais no custo-benefício, né? É muito comum fazer Não, isso. totalmente. Eu falo assim, Total. eu acho que quem vê isso muito de perto é quem tem irmão ou irmã mais nova. Nossa, com certeza. Eu tenho um irmão de 13 anos. Nossa, só quer gastar com doce, besteira. Ou não sei, agora é diamante, né? De joguinho. Ótimo investimento, Não. custo-benefício Não, maravilhoso. ou é coisa. Já é coisa grande, não? É o videogame, é o PC, não sei das quantas, só que é aquela coisa, né? Aí começa a ficar muito grande. Aí o Gabriel, meu irmão, né, já Uhum. começa a chegar pra mim e fala: Luísa do céu, como é que eu vou conseguir dinheiro? Eu quero um negócio muito caro, muito caro. Eu falo, Gabriel, a vida não é fácil. Não, é um mar de Não é fácil, rosas, não é fácil. assim, né? Meu, é engraçado que É, começa sempre assim, né? Pegando a minha cabeça, pelo menos, quando eu era mais novo. Ah, eu quero videogame. Ah, eu quero é. caro. Como eu vou conseguir fazer isso? Pai, você tem que economizar pra comprar o meu, o meu videogame. Mãe, você precisa É, então. trabalhar, sabe, pra comprar o meu videogame e É, tal. então, comum é você ficar contando os dias pro seu aniversário pro Natal, né? Você fala, tá, Sim. quanto que tá faltando pra chegar lá? Eu já ir processando na cabeça dos meus pais que eu Fala assim, quero ó, vocês têm aquele que se negócio. esforçar pra me dar o negócio, entendeu? Como vocês É, vão dar, então. eu não faço ideia. Eu só quero. Tá ligado? Eu É, só então. quero. É legal pra gente ver quantos paradigmas tem com essa coisa de, tipo, educação financeira e finanças na nossa vida, né? Desde Sim. pequenininho. Desde pequenininho, a gente tem muito contato, talvez da forma errada, né? Eu Então, acho que todo pai incentiva o filho a ter o famoso cofrinho, né? Nem sei se hoje é. as crianças têm mais, né? Hoje em dia Ah, então. é tudo Pix, transferência, não sei o quê. Eu particularmente não lembro a última vez nem que eu saquei Que dinheiro. sacou dinheiro, né? Não- Então, Quem saca dinheiro hoje em dia, assim, que eu conheço é minha mãe e minha avó, sendo bem sincero, assim, né? pior que é verdade, né? E Ninguém tá dando mais com dinheiro. dinheiro vivo. Exato. Eu vejo meu irmão, ele tem cartão já, ele tem conta em um banco digital, ele investe por um banco digital, né? Você já Porque eu investe? Ah, influenciei, que eu dei uma influenciadinha de leve, né? então, Ele Gabriel. abriu conta no banco. Aí eu falei assim, Gabriel, ó, aqui, ó, essa parte de investimentos, ó, que interessante. Aqui a parte do fundo, né? Renda fixa, não sei o quê. Fui mostrando pra ele. Aí ele falou assim, tá, Luísa, vai, eu vou confiar em você, deixa aí. Aí ele tá gostando, assim. Nossa, que show. E, É. assim, o melhor exemplo possível, né? De tão perto e vendo, Uhum, né? Desenvolver, você investir e ter o retorno, né? Porque assim, eu falo, eu invisto. uhum. Foi uma, assim, não investi corretamente. Tá, pessoal, assim, ó, eu estudei um pouco sobre, Sim, mas foi bem no começo da pandemia. entendi. Investi em Cash 3. Ah, putz, Cash 3 foi uma. Melios, né, gente? É, né? Foi uma empresa assim, teve uma disparada. Sim, Teve uma disparada, Melios. Mas aí chegou um momento que é. só declinou, né? Olha, eu lembro, eu comprei 33 ou 34 cotas. Aham. Né, eu paguei, eu acho que eu comprei duas, acho que quando tava lá em cima ainda, tipo, comprei a 7 e pouco. Depois eu comprei a 4, comprei a 3. Eu gastei no total, acho que foi R$ 135. Foi quando eu falei assim, eu vou testar, né, sentir o feeling daqui. É. Eu até tava olhando agora há pouco, tem R$ 41. quarenta e Então. um reais. Mas você Mas, tipo sabe assim, é que. porque eu fiz errado. Tipo assim, não É. fiz errado, não.
não tinha o Você não conhecimento, avaliou não avaliei direitinho a empresa antes de comprar, né? Eu falei, é legal, Então, mas isso que entendeu? é muito comum, porque assim, por exemplo, né, você vai investir na bolsa de valores, a famosa bolsa, né? Uhum, Investir na bolsa, geralmente você pensa o quê? Pô, investir em ações. Então você vai lá comprar parte de empresas. E aí você tende a fazer o quê? Olhar para aquilo que você conhece, certo? Pô, por sim, exemplo, eu vou no shopping, eu vejo que tem lá a loja da Natura. Pô, Natura tem ações na bolsa, sabe? Então você uhum. tende a ficar, às vezes, até mais próxima lá na hora de investir daquilo que você já conhece. Porque você fala, pô, eu vejo a loja aqui, A né? loja cheia, Então é sei isso. lá, qualquer coisa, É isso, assim. já tem um norte aqui, alguma coisa para me direcionar. Mas é que, na verdade, acaba sendo um pouquinho mais complexo que isso, porque é importante você avaliar outras coisas, né? Então, por exemplo, a questão de setor também é importante, assim, porque a gente vê uma Cash 3, né, a Melius, é uma empresa de um setor um pouco mais complicado ali, né, que entra com uma parte de consumo também, enfim, na Uhum. verdade, o jeito da empresa, assim, que é empresa de cashback, né, assim que ela ganha dinheiro, eu não entendo muito bem como funciona, assim, tem gente que até duvida um pouco de como a empresa ganha dinheiro, não entende muito bem. É um negócio meio difícil, mas assim, chega a ser um setor mais volátil que a gente fala, né? Que Sim, ele varia muito mais, certo? Não é como um setor, por exemplo, elétrico, que, pô, você é tem lá muito a forte, empresa que, meu, tem uma recorrência de receita muito grande. Porque imagina, ninguém vai acordar numa segunda-feira e falar assim, putz, eu tenho que cortar mais despesas, vou cortar a energia da sim. minha casa. Não tem como, não tem Exato. como. A pessoa vai cortar aquele consumo, por exemplo, no Magazine Luiza, vai cortar, consumir muito na Hering ali, nas lojas de roupa e tudo mais, no varejo. Corta os luxos. Mas, Corta os exatamente, luxos primeiro. vai cortando isso primeiro e aí depois. Então, quando você começa a pensar em investir na bolsa, começar até pensando nesses setores mais conservadores, acaba às vezes sendo até melhor para você se acostumar com o ritmo, porque você tende a pegar empresas que não tem tanta variação. Uhum, sim, Chega a ser um pouco mais seguro, apesar de ter o risco sempre. Isso sempre vai ter, sim. Tem a né? questão, acho que se eu não me engano, as estatais, né, são mais seguras, assim posso dizer? Ou tem uma diferenciação, assim, pra uma natura da vida? Assim, o risco, a questão da volatilidade. Aí eu acho que o setor de Uhum. tecnologia, né, agora na pandemia sofreu dependendo da Então. parte do setor, né, sofreu um pouquinho. Varejo, se eu não me engano, É, deu uma. varejo A Via 3, né? Quase. sofreu, pois, Quase bateu. nossa, Chegou a bater R$ 1. Eu acho que putz, chegou a bater bateu um um e real, pouco, né? Eu acho. R$ 1 não sei, mas assim, caiu bem. Você pega a Magazine Luiza, é um caso disso. Chegou um momento esse ano que tava todo mundo divulgando, caindo Por cento. 75%, não sei o quê, Magalu, tipo, menos de R$ 10 a ação, assim. Então foi um negócio que surpreendeu, né? Mas quando você fala, por exemplo, dessa questão de investir em estatais versus empresas Uhum, privadas, acho que o que pega aí, que as pessoas do mercado costumam falar, né? Tipo, as instituições financeiras, os investidores costumam falar, é que por ser uma empresa que é controlada majoritariamente pelo Estado, sempre tem aquele murmurinho da política. Né? Então, tipo, ai, putz, político está indo para esse rumo, para aquele, e você começa a ter o quê? As pessoas tendo mais receio de empresas assim, de forma geral, você uhum, vê, do que de outras empresas. Então, por exemplo, você vê no setor bancário, né? Você tem lá, na Bolsa, Itaú, Santander, você tem Banco do Brasil, tem Bradesco. Você vê que o Banco do Brasil tende a estar mais descontado, né? Tipo, com o valor, em relação ao valor patrimonial dele, uhum. ao valor dele mesmo, ele tende a estar mais descontado do que outras ações, por exemplo, de um Itaú, de um Bradesco e tudo mais. Porque como é estatal, as pessoas sempre ficam com aquele, tipo, pé no freio, assim, sabe? Ah, tudo bem. Não que não seja uma boa empresa, mas é que Uhum. sempre tem aquele, vamos com calma. Depende do momento também. Eu acho que Depende do momento também. o momento talvez seja exatamente esse, né? Troca de governo, né? Tem todas Então, aquelas questões de. Quem vai ser ministro, não sei o quê, tudo mais, papapá, papapá. pois é. Eu acho que tende a ser um momento mais delicado, né? Exatamente, acaba tendo esse murmurinho. Mas assim, de forma geral, quando a gente fala em começar a investir na bolsa, né, assim, você deu o seu exemplo de Cash 3. Nossa, fui totalmente, assim, totalmente afobado. Totalmente, assim. É o Olha, famoso jovem emocionado, não, desfrutando o mundo novo, então, exatamente. Mas vou sabe? te falar, isso é muito normal, porque assim, nossa, eu já É. passei por isso várias vezes. E eu falo, na verdade, quando a gente tá começando, né, na Uhum. bolsa, em algo mais arriscado, principalmente, o ideal é que faça assim, por exemplo, você falou que você começou com uma quantia Sim, relativamente baixa uma ali. quantia baixa. Certo? Então, tipo, você não comprou milhares de ações, colocou muita parte do dinheiro que você tem nisso, certo? Então, assim, quando você começa com pouco, as quedas, os seus erros, né, eles vão custando mais barato. Porque uma Uhum. coisa é você perder 10% sobre R$ 100, outra coisa é Sim. perder 10% sobre 1.000, 10.000. Então, conforme vai aumentando a quantia, são mais responsabilidades e a queda pode te impactar muito mais. Então, se você começa com pouco, pô, na verdade, assim, quando você vai pra prática, é que você vai vendo que tem certas coisas que você vai fazer ali que, na teoria, você sabia que não era pra fazer, Uhum. mas na hora da emoção, você faz. Faz. Então,
Para aprender com esses erros de forma mais barata, é melhor começar com pequenas quantias mesmo. E aí você, Uhum. poxa, já tirou sua lição aí de Cash 3 e viu o que estava de errado. E É. quando você começar a investir maiores quantias, você vai saber. Poxa, agora eu vou ficar mais atento. Eu acho que a maior lição que eu tirei disso tudo foi não ter ouvido o que todo mundo fala. Faça reserva de emergência. Eu fiz o meu cálculo na época, né? Isso foi começo do ano passado, 2021. Uhum. Foi começo do ano passado. Falei, se eu for economizar pra depois fazer, eu vou gastar e eu É, não vou investir. Eu falei, eu vou jogar logo, que aí eu resolvo, eu pulo essa etapa, já tô no jogo. Aí eu falei, beleza, eu exatamente. vou escolher as ações. Eu não estudei direito, não fui ver, fui no. Uhum. Nossa, porque é legal, nossa, setor tá assim, setor É. tá assado. Só que aí tinha um horizonte de pandemia pela frente, né? O normal não funciona, o incomum não funciona, né? Uhum. Ainda mais pra quem tá começando sem nenhum apoio, nenhum tipo de estudo propriamente. Sem uma base, Tinha né? uma base, aí eu falei, vou tentar mesmo. Mas eu sei que o correto é fazer reserva de emergência. Aí você separar. Eu não lembro a porcentagem exatamente, né? Mas o pessoal tem uma média lá, coloca um pouquinho em renda fixa. Aí. O mínimo, né? Assim, não o mínimo, né? Mas a menor parte no variável. Hoje em dia tem até Uhum. o pessoal que coloca um pedacinho em cripto também, né? E depende da Então, estratégia que se adota. Tipo, recomeçar, né? Porque os meus exatamente. 133. Aí eu falo assim, esse dinheiro eu vou deixar lá parado, né? Porque não vai me fazer diferença hoje. Pô, vou Uhum. resgatar. É um lanche do McDonald's. É um lanche do Exatamente. McDonald's. Então, essa é a questão, né? E o pessoal que também fala, investir é difícil. Assim, cara, quanto você gasta de besteira? Pois é. O jovem. Tipo, o jovem. Quanto o jovem não gasta de besteira? Fala Então. assim, meu, separa um McDonald's no mês e começa a fazer a tua reserva. Então, essa é a questão, né? Agora, por isso até que você vê que, por exemplo, antes da gente falar até da parte de investimentos e educação financeira de forma geral, a gente fala, Hum. meu, você precisa poupar. Assim, você tem que separar um dinheiro para investir, Uhum, né? A gente fala muito no mundo dos investimentos que, pô, não é para você investir na poupança, mas você precisa poupar, porque uhum. se você não tiver um dinheiro guardado, você nunca vai ter dinheiro para pôr nos investimentos. Sim, Você tem que fazer isso, né? Só que aí você precisa, primeiramente, fazer o que você falou, que é constituir sua reserva, é deixar o dinheiro naquele colchão, naquele lugar seguro. Você sabe que, meu, ele vai ficar ali, não é para disparar, tipo, Uhum, nossa, para você ganhar muito dinheiro com isso. Eu falo que é como se fosse até um goleiro de um time de futebol. Tipo, você vai ver o time de futebol, né? uhum. Os jogadores jogando assim e tudo mais. Mas você nunca vê o goleiro se movimentando que nem um doido. Não. Não, ele Não. fica paradinho. Chegou a bola ali, ele precisa defender ele, beleza, ele vai fazer os movimentos dele. Uhum, Com a reserva de emergência é a mesma lógica. Você vai deixar um investimento ali, por exemplo, um tesouro Selic, né, um fundo de renda fixa simples, um CDB ali básico, para você ter o dinheiro rendendo e ficar numa caixa separada, porque se deixar na conta corrente, ali a chance de você gastar é gigantesca. gigantesca. E você deixa numa caixinha separada, porque, meu, a gente sabe que os imprevistos são previsíveis. Tipo, a gente só não sabe Sim, quando vai acontecer. verdade. Nossa, totalmente, né? Então assim, se você não sabe quando vai acontecer, você tem que estar ali preparado para qualquer momento, para qualquer situação. Então você deixa o dinheiro separado, se precisar, você utiliza, certo? Sim. E é isso. E aí depois você vai tomando outros passos. Tipo, pô, quero ir para bolsa, quero ir para criptomoedas. Beleza, aí você pega um outro dinheirinho ali, que é de algo que você não precisa no momento, tipo assim, pro final do ano eu preciso desse dinheiro. Uhum. Porque, meu, é fatal que você vai pôr esse dinheiro na bolsa, porque você quer pro final do ano, Dano. vai chegar no final do ano, a bolsa tá em queda, só porque você precisa. Tipo assim, o ano inteiro tava Tô subindo. subindo ali mil maravilhas e tal. Aí chegou o momento que você vai querer usar, pronto. Aí a bolsa tá caindo Cara, pelo momento, a situação XYZ e tudo mais. Então, assim, precisa constituir reserva de emergência e depois você vai separando, né, o seu dinheiro em outras caixinhas, que é a diversificação, justamente o que todo mundo fala. E lembrando que acho que é um bom ponto, qualquer valor é considerável, né? Se você consegue formar de 10 em 10 reais, Uhum. demora um pouquinho mais, mas você tá mais rápido de quem não tá fazendo nada, né? Tem essa também. Então, Exatamente. assim, se você consegue 10, guarde seus 10. Quem consegue 50, guarde seus 50. Aí quem já for mais abonadão, assim, né? Uhum. Conseguir guardar, sei lá, 300, 400 reais, porque pro jovem é muita grana, pro adulto também. Pro Então, jovem é muito dinheiro. Guarde, então. porque assim, você vai fazendo efeito bola de neve, né? Fala. Exato. Você vai construindo ali de pouquinho em pouquinho, você consegue daqui a pouco um patrimônio Perfeito. legal, É isso, né? porque a ideia é que você vá fazendo o quê? Algo com consistência. Muito mais Sim. importante do que a quantidade é a consistência, porque você vai pondo de pouquinho em pouquinho e quando você vai pôr na calculadora para fazer as Uhum. contas, você vê que, nossa, faz uma diferença muito grande no longo prazo que a gente fala. Porque você vai pondo no investimento e os juros vão rendendo.
Vão Sim. rendendo, vão rendendo. Eventualmente, você deixou na bolsa e tá tendo aquela oscilação. Então, às vezes, você vê que tá caindo, às vezes, você vê que tá Sim. subindo, e você fala, putz, será que eu vou ganhar com isso? Mas se você tivesse escolhido bem a empresa e tudo mais, tem fundamento, você fala, pô, essa empresa tem potencial, não sei o quê. Então, você tende a ver lá na frente ela te dando um belo de um resultado. Mas, assim, o que vai fazer diferença é você ir juntando dinheiro e acumulando ali. Porque quando você vai pôr na calculadora, por exemplo, se você põe uma. Às vezes, você põe uma bolada de uma vez e só faz isso. É. E não investe mais nada por mês. Aí você vê que chega uma hora que a pessoa que está investindo um pouquinho por mês começa a passar aquela que só pôs a bolada. Sim. Então, é esse efeito que você vai vendo do bola de neve, que você É. falou. Eu acho que uma comparação muito legal que a gente pode fazer nesse sentido é o pessoal que faz academia, né? Uhum. Você não vai ver ali, talvez, o resultado. Tipo, eu fui lá, malhei, pum. Não tá o muque ali, né? Exatamente. Não tá o físico do verão que deseja tal. Então É. é constância, é o nome do jogo, né? E paciência, né? A gente tá falando de um público mais jovem, né? Que tende a, às vezes, não ter essa paciência, né? O jovem Uhum. criou uma cultura meio imediatista, né? E Então, não tem essa paciência para deixar o tempo agir a favor, né? Porque investimento é isso, no final das contas, né? Deixar o tempo agir a favor do teu dinheiro, é trabalhar tempo. por você, Exatamente. né? Eu acho que talvez o pessoal que esteja nos assistindo, né? Acho que talvez esteja familiarizado com a famosa fórmula dos juros compostos, já tenha ouvido Sim, falar e tudo mais. Enfim, se você for ver a fórmula, você pode até estranhar, falar, puta, o que é isso, essa fórmula? Não tô entendendo nada. Mas basicamente assim, o fator mais importante que ela mostra é o tempo. Porque o que tá elevando toda a conta é o tempo. Então, ele é o exponencial, é tipo aquilo que vai fazer com que você tenha, nossa, melhor resultado ainda lá na frente, conforme você vai deixando o dinheiro investido, por exemplo. Então, é o que faz mais diferença para você fazer nessa bola de neve, né? sim. Mas aí a gente bate com aquele ponto do jovem ser mais imediatista. E eu também vejo muito isso. Assim, acho que as pessoas que me acompanham lá no Lu Investim e tal, né, me seguem, meus amigos, pensam que, tipo, eu já tô virando a Betina do Milhão, sei lá. Não sei, então eu tô achando, pô, Betina do Milhão, Luísa já tá acumulando Tá patrimônio em abonada, daqui a ações. pouco lançou carro. E não sei- É, Luísa já tá, ó, tá comprando a bolsa de valores praticamente. Próxima Só que não é parada, isso. Dubai. É, tem gente que às vezes pode estar com essa cabeça, mas não é isso. Na verdade, eu já cometi um monte de erro, tipo, que você falou Uhum, mesmo de investir por impulso. Ah, porque eu ouviu falar, mas nem entende muito bem como é que é isso, mas vamos lá, uhum. né? Então já aconteceu muito comigo, assim, e justamente você começar com pequenas quantias é que vai ajudando. Mas aí essa questão do imediatismo eu também me deparo muito, porque eu tenho ansiedade, assim, eu sou ansiosa também. Nossa. Aí você chega na hora de investir em qualquer coisa, não só em renda variável, né, na bolsa e tal, mas em renda fixa mesmo. Você tem que ter mais paciência, né? Sim. E aí a ansiedade do jovem do século XXI vai meio que tornando um É, pouco mais difícil, mas a gente tem que lutar contra isso. exatamente. A mentalidade é assim, você. Esse dinheiro talvez não seja pra você comprar o tênis, não comprar o videogame, comprar a roupa no final do ano. Mas seja, assim, daqui 10, 15 anos, pô, você consegue estar dando entrada na sua casa, no seu apartamento, no seu carro. Ou, Uhum. meu, se assim, tudo der extremamente certo, quitando, né, de uma vez, ó. Aqui, ó, meu. Meu, Exatamente. né? Então acho que é É. essa mentalidade, né, do que o jovem às vezes não pega. Não é Então, pra comprar o tênis e também não é pra comprar o então. videogame, ó, gastar em roupa assim. É pra você ter uma coisa mais a longo prazo, É, né? então, na verdade, assim, nos investimentos, acho que a gente sempre pode separar as nossas metas, né? Então, por exemplo, uma coisa Sim, que eu aprendi, é. assim, é que a gente tem que separar. Por exemplo, você sempre vai ter metas mais de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, por exemplo, o que você mencionou, né? De ter uma casa, ter um carro também, uma coisa assim. Pô, longo prazo, é um negócio que Uhum. você vai se 10, 15 preparar anos, é. por um tempo para você conseguir constituir. Principalmente os jovens, sei lá, da minha idade, 18 anos, até um pouco mais novo e tal. Agora, médio prazo, poxa, às vezes você quer trocar o seu celular ou coisa assim, né? Você já tá com ele há um tempo, você quer trocar. Tá, talvez Verdade. se você estiver acumulando um bom dinheirinho ali, daqui uns 3 anos ou coisa assim, você consegue já trocar, não sei, investindo, né? Uhum. Ou curto prazo. Pô, curto prazo que você falou de, sei lá, a gente tá querendo um tênis, ir almoçar num lugar legal, ir num restaurante diferente, é um curto prazo. Então, assim, a gente tem que sempre ter algo separado para cada um desses momentos, Uhum. né? Acho que é sempre importante, sempre cabe. Então, a gente tem que entender quais investimentos que servem melhor para cada coisa, na verdade. Nossa, é legal. Até entrou num. Que aí eu até falo que desconheço, né? Uhum. Investimento a curto prazo. O que que funciona? Assim, né? Eu sei que tem que ter uma alta liquidez, né? Pra você, de repente, pegar. Ou no mesmo dia, tem alguns que permitem, né? Às vezes dentro de 2, 3 dias. Ah, a médio prazo, né? Que aí, não sei, a gente tá falando de talvez 2, 3 anos, por aí. E longo Uhum. prazo, 10, que aí é mais a questão da constância, né?
A curto prazo, assim, qual que tem que ser a mentalidade da pessoa? Fala assim, pô, eu quero investir para, no caso, tá, estamos em janeiro, que hipoteticamente, estamos em janeiro. Uhum. Quero chegar agora em dezembro, fazer aquela minha viagem. Qual que é a estratégia, né, a mentalidade que eu tenho que ter para ter esse investimento de curto prazo, né? Aonde, se eu coloco, sei lá, é, Selic, se eu deixo só, o pessoal deixa muito rendendo em CDI, né, hoje em dia, Uhum. ou se eu coloco mesmo ali no variável, vamos por tudo ou nada, sabe? Se ganhar, ganhou, se perdeu, perdeu. O que Entendi. tem que, como é que a pessoa tem que Tipo, na ter o prática, norte, como que a pessoa faz, né? Então, acho legal falar disso, assim, porque às vezes a gente vai falando, só que as pessoas falam, tá, efetivamente, onde eu vou pôr o meu dinheiro? Muito Sim, importante falar isso, até porque, por exemplo, a gente vai falar a curto prazo. Poxa, tem que ser renda fixa, ou seja, tem que ser aquela parte dos investimentos que você vai ter uma previsibilidade maior de quanto que você vai ganhar, uhum, que não vai ter aquela oscilação tipo, putz, um dia tá negativo o negócio, outro dia tá positivo. Não, você sabe que tem uma consistência ali de que, tá mais garantido, digamos assim, um pouco mais, que eu vou ganhar, mais do que uhum, numa renda variável. Então, beleza. Só que aí a pessoa vai ver isso e geralmente pensa, então eu vou pôr aqui na poupança, né? Porque, primeiro que poupança chama muita atenção porque é do verbo poupar. Então a uhum. gente sempre ouve essa história dos nossos pais, avós, de tipo, meu, você quer comprar alguma coisa? Poupança. Você tem que economizar, tem que poupar, deixar o dinheiro no cofrinho, essa coisa toda. Então, isso vai ficando intrínseco na nossa mentalidade. A gente vai pensando, pô, é assim. Então, se tem um negócio chamado poupança, vou pôr meu dinheiro aqui, faz todo sentido. Faz mesmo. Você pensa nesse jogo de Exatamente. palavras, tipo, pega total. Faz todo sentido. Então, seduz bastante, né? Só que quando você vai ver na prática a questão da rentabilidade que a gente fala, que é o retorno, você vê que, na verdade, a poupança não compensa. Não compensa porque, tipo, você vai. As pessoas às vezes falam, né? Você vai perder dinheiro na poupança. Vamos explicar como é que é se perder dinheiro. Porque não é que, tipo, vai ficar negativo e você colocou lá R$ 100 e depois vai ter 90. Não Uhum. é isso. Você vai ter a consistência de ganhos, só que você tá perdendo em relação a outros investimentos que também são tão seguros quanto e que vão te pagar, tipo, quase o dobro, assim, do que a poupança te paga. Uau, Entendeu? é considerável. O Então, dobro é considerável. exato. Por exemplo, você mencionou o CDI. O Uhum, CDI ele é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que os bancos usam para fazer empréstimos entre eles. uhum, Então, essa taxa é muito utilizada de referência para os investimentos. Então, tipo assim, você vai emprestar dinheiro para um banco através de um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. tá. O investimento, você vai emprestar dinheiro para o banco, ele está com uma dívida com você. Então, ele vai te devolver esse dinheiro acrescido de juros. Beleza. Aí, às vezes, ele combina com você que ele vai te devolver o seu dinheiro com juros de acordo com o CDI. Então, tipo assim, o CDI hoje está em 13,65%. Tô falando o valor exato, mas pode arredondar para 13, se quiser 14, enfim. Isso é ao mês? Ou Ao é ano. ao ano? Ao ano. Tá, ao ano. Beleza. Ao ano, que vai dar um pouco mais de 1% ao mês. Tá. Aí, tá? Mais ou menos 1% ao mês arredondando. E aí o que acontece? Basicamente ele vai te pagar esse valor, né? Só que a poupança, ela tá te pagando, por exemplo, 0,5% ao mês. Na verdade, Nossa. 0,6, a gente pode dizer. Mas é bem menos que esse 1%, pensando que você vai estar com a mesma segurança. Porque, por exemplo, se você põe o dinheiro na poupança do Itaú, Uhum, ou empresta para o CDB do Itaú ali, que você vai estar ganhando o CDI, uhum. pô, você está emprestando para o mesmo cara, né? Para a mesma É, instituição. só ganhando menos. Ganhando menos. Exatamente. A única diferença é que aqui você vai ganhar, tipo, metade, né? Um pouquinho Uhum. mais do que isso, mas enfim, menos do que aqui, que tem o mesmo nível de risco, basicamente. Então, definitivamente, apesar. A segurança é a mesma, né? Você tem impressão. Mas não é rentável. Não é uma boa estratégia. Em nenhuma hipótese, talvez. Poupança não é uma boa estratégia em nenhuma hipótese. A gente vê que não. Em relação a outros investimentos, por exemplo, o CDB, né, que a gente Uhum. fala, que é. Geralmente, quando a gente vai fazer essa comparação, a gente fala do CDB de liquidez diária, que paga no mínimo 100% de CDI. Aí tem gente que. Isso que a gente escuta muito, 100% CDI, aí tem Então, banco que vai lá e rende 200% do é. CDI, né? E fica nessa, tipo, tá rendendo. O pessoal cresce o olho no 200%, entendeu? Fala, R$ 1.000 vai virar Exatamente. 200. Não, não é assim Não, que funciona, exatamente. né? Até porque também o marketing tem que trabalhar para isso, né? Então, tipo, Sim, meu, a XP, né? A XP é uma corretora de investimentos e ela tem um CDB lá que você empresta dinheiro para ela. Ela tava tendo essa campanha, há um tempo ela teve isso, né? Do CDB de 200% do CDI. certo. Ou seja, vai render, tipo, 2 vezes a taxa CDI, se a gente for ver, né? Uhum. Então, assim, as pessoas veem, pô, vai render 200% meu dinheiro. Não é bem assim, né? Eles deixam especificado isso, mas às vezes a pessoa É, deixa crescer o olho pelos 200%. Mas tá certinho, que vai render 200% dessa taxa, certo. certo? Então, tipo assim, a taxa tá em 13,65%. Tá. 100% disso é esse valor que eu falei. Uhum. Aí 200% disso é 2 vezes isso. Isso. Seria 26%. Vinte e sete 7, lá, por aí. ponto 2, mais ou menos. É, Legal. É alguma um coisa bom, assim. um bom. No ano. No ano. No ano. Bom Lembrando ressaltar. sempre, Porque senão a sempre no pessoa ano. acha que no mês ela vai ganhar isso. 200. Não. Não, senão tá todo mundo rico, querendo ou não, né? Exatamente. Tá.
médio prazo. Qual que tem que ser a mentalidade? Agora, assim, vamos juntar o médio pro longo prazo, né? Que eu acho que, dependendo da pessoa, acaba um virando o outro, né? Vê Uhum. que tá rendendo legal, o plano tá funcionando. Ah, não vou tirar agora não, vou deixar render, vou deixar rolar, né? Qual que tem que ser a mentalidade, a estratégia da pessoa que quer economizar, né? E investir para retirar a médio e longo prazo. Aí, talvez entra já valores mais expressivos, né? Um celular, eu acho Uhum. que o sonho de consumo é Samsung S22 Ultra, iPhone 14 Pro Max, não sei o quê. Uhum. Ou pra quem gosta, o PlayStation 5 da vida. Quem pensa muito mais lá na frente, tipo assim, eu até teria esse dinheiro pra retirar, né? Mas vou deixar ir rolando, rolando, vai me render frutos maiores, assim. Qual que tem que ser a mentalidade e Uhum. estratégia dessa galera que pensa a médio e longo prazo? Então, a pessoa que vai já investir, tipo, a médio prazo, digamos assim, pode olhar para vários outros. Nossa, tem um monte de possibilidade, assim, Uhum. né? Claro que às vezes na renda variável pode caber esse tipo de estratégia, mas ainda na renda fixa às vezes fica um pouco melhor. E renda variável focar ainda mais no longo prazo. Às vezes é melhor pensar assim. Então, na renda fixa, putz, você tem um monte de coisa, né? Inclusive, quando a gente vai falar de renda fixa, as pessoas às vezes ficam confusas. Você começa a falar um monte de sigla. Tipo, tem CDB. Sim. CDB pode ser tanto pro curto prazo quanto pro longo Pro longo também. também. Exatamente. Bom saber. LCI, LCA, aí você vai falando isso, Nossa. as pessoas falam, meu, ferrou, eu não vou saber nunca investir nisso daqui, é muito Já dá uma difícil. assustada, né? Eu acho que seria o Então, equivalente quando começa a colocar letra na matemática na escola. Assim. A pessoa chega no primeiro dia de aula, fala, meu Deus, a que pessoa é fala, isso? nossa, onde Né? fomos parar? Era tão simples, Não é né? tão fácil, tá? Já tinha decorado. Já tinha Então, decorado. mas assim, basicamente você tem, por exemplo, né, o LCI e LCA que eu comentei. É a letra de crédito imobiliária e a letra de crédito do agronegócio. É a mesma lógica do CDB, você está emprestando lá dinheiro para o banco. A diferença é que, tipo, nesse caso, o banco é obrigado a direcionar o dinheiro que ele pegou de você para emprestar para esses setores, ou para o Ah, agronegócio tá. ou para o setor imobiliário. Legal. É isso. Mas de resto, mesma lógica. Ah, mas tem um ponto muito interessante, porque esses dois investimentos são isentos de imposto de renda. Nossa, boa. Tem esse ponto. Porque o CDB não, tem o imposto de renda, que Uhum, é assim, na renda fixa você tem a tabela regressiva de IR. Então começa lá, até 6 meses, 22,5%. uhum. De 6 meses ao ano, 20%. De um ano a dois, 17,5%. E para mais de 2 anos é a menor taxa possível de imposto, né, a alíquota que a Uhum. gente fala, que é 15% sobre o E seu lucro. isso já vem descontado ou a pessoa tem que fazer a parte, tipo assim, sozinha? Tipo, tô deixando lá meu dinheiro lá no CDI, por exemplo, né? Uhum. Eu resgato. O que rendeu já vai descontado do imposto? O imposto é descontado depois? Como é que funciona? Então, no caso da Assim, renda fixa, já é direto. já é Quando direto, você eu não pegar o preciso seu fazer, valor, ele já já tá vai tirar descontado. de cara. Ah, Ele já vai perfeito. tirar de cara. Inclusive, muitas vezes na corretora, mesmo quando você vai. No Uhum. lugar que você for investir, vai estar a caixinha ali mostrando seu investimento, onde está o dinheiro, etc. E vai estar dizendo valor bruto e valor líquido. Valor bruto é tipo assim, o dinheiro que você tem lá com os juros que acumulou. Sim. E o valor líquido é o que você consegue resgatar totalmente de fato, descontado o imposto já, descontado isso daí, Ah, certo? legal. É, É eu acho que é isso. uma boa dúvida, né? Porque surgiu, né, até entrando em outra parte, assim, de investimento, que são os FIIs, né? Uhum. Que falava, ai, vamos taxar, vamos colocar imposto no fundo imobiliário, não sei o quê. Eu acho que é uma dúvida recorrente, né, do pessoal, não sei até que ponto talvez seja uma barreira, falar, vou pagar mais imposto, sei lá, sabe? Tipo, o pessoal dá uma desanimada, assim, nesse ponto. Desanimada. Mas é bom saber que já vem redondinho, né? Você não precisa... Então, Você vai pagar imposto de qualquer no caso jeito, da renda assim, fixa, na da renda renda fixa. variável tem umas outras regras, mas na renda fixa pode ter certeza que já vai descontar de cara, você não vai ter que fazer tipo um processo para pagar. A parte, né? Na renda Ah, variável que tem umas outras particularidades de imposto, tem tipo difere para cada setor, assim, tipo para cada ativo assim. Mas enfim, de forma geral, na renda fixa é mais simples, né? Para o pessoal que está mais pensando nessa questão do imposto. Agora, voltando para essa coisa, né, de investimento ainda para o médio prazo, uhum. eu dei a opção, por exemplo, LC e LCA, você vê muitas vezes assim, eles têm, sei lá, vencimento para daqui 2 anos, para daqui não sei quantos anos, e tem uma taxa ali, tipo, de rentabilidade que você já vê na hora de investir, né? E que você pode ter uma noção de quanto que você vai ganhar. Isso é garantido ou é projeção? Já. Então, na verdade, assim, por exemplo, você pode ter LC e LCA que tá pagando, sei lá, 5%, que é uma taxa que você já conhece, Uhum. mas outra taxa que é o IPCA, que é o índice de inflação.
Então, Ah, o tá. IPCA, que é o índice de inflação, aí você só sabe, tipo, no final do ano, você sabe quanto que acumulou e tudo mais. Uhum, Então, essa é a taxa que varia, certo. né? Só que você sempre vê a taxa pré-fixada. Então, assim, se você tem uma noção, por exemplo, de que a inflação tende a estar em um patamar, às vezes, até alto, dependendo do momento, pode até valer a pena você ir para um investimento desse que está atrelado à inflação, né? Mas é sempre importante também você diversificar. Então, sei lá, às vezes tem um momento que a inflação está desacelerando. Uhum. Então, não concentra tudo só naquilo que vai render de acordo com a inflação ou que depende dela. Sim, Põe também, por exemplo, em coisa pré-fixada. Exemplo, a gente teve agora uma alta dos nossos juros, né, sim. da famosa taxa Selic, que é a nossa taxa Uhum, básica de juros. Aí você começa a ver um monte de investimento aí da renda fixa, tipo o CDB que eu comentei, até LCI, LCA e outros, né, tipo debênture também, enfim, que estão pagando taxas pré-fixadas, ou seja, que você já sabe de cara a taxa que você vai ganhar, tipo umas taxas assim muito legais, tipo 15% ao ano, que ele já te garante, sei lá, por uhum. 8 anos seguidos, tem um CDB que eu vi que tá te pagando isso, Nossa, entendeu? gente. É claro, tem a condição de que ele vai ficar ali, o seu dinheiro vai ter que ficar ali por esse Travado, tempo. né? Entre algumas aspas, mas vai ficar ali rendendo, né? É, então. Claro que tem mecanismo, sim, pra você conseguir sair antes, Uhum, mas sempre tem aquela coisa. Você pode sair com o que a gente chama de ágil ou deságil. Ou seja, pode ser que você saia num momento legal do mercado pra esse investimento que você fez e aí você uhum. sai com lucro. Sim. Fechou? Antes do combinado lá com o banco, né? Tudo mais, você pode fazer isso. Ou você pode sair e ter um deságio, ou seja, você sai com um pouquinho menos do que você tinha colocado ali, com um prejuízozinho, pra resgatar antes do que você combinou, certo? Sim. Porque na renda fixa é assim, né? No CDB, você emprestou dinheiro, você fez um combinado lá com o banco. Ó, o banco falou que vai te pagar 15% ao ano sobre o valor que você colocou, só que você só vai poder resgatar esse valor lá, sei lá, em 2028. É um combinado. Se você Sim. quebrar, pode ser que você saia até com uma vantagem com esse ágio ou Uhum. com deságio. Deságio. É É, isso. muito depende muito da pessoa, do momento também, né? Mas Então, o combinado não sai caro, né? No final das exatamente, é um contas, o combinado combinado, não é um sai caro. acordo. Então, é até uma boa, né? O pessoal sempre ficar de olho, porque no grosso, assim, falando como leigo agora, né? O pessoal Uhum. só conhece poupança, é, vai para variável e hoje cripto, que é tipo o pessoal, depois dessa loucura de É, Bitcoin, Ethereum, não sei o que, a NFT também entrou nesse meio. então, Mas né? é muito bom o pessoal se informar que tem muitas outras opções. Uhum. LCI, LCA, assim, eu falo, Tipo, nunca ouviu falar, né? Bastante assim, coisa. ouvi falar, até a gente ouve, né? Mas a gente não aprofunda. Porque às vezes acha que é complicado demais. E às vezes nem tudo isso, né? É uma Então, coisa mais simples do que a gente exatamente. imagina. Então, é por isso mesmo que eu comecei a fazer vídeos lá pro Instagram pro Lu Investim, porque para explicar esses conceitos para as pessoas, né? Uhum, Tipo, desmistificar. Assim, porque às vezes a pessoa acha que só tem um tipo de investimento, poupança e aqueles investimentos que tem no banco, tipo aquele fundo e tudo mais. E tem, nossa, um monte de fundos de investimento muito bons por aí, uhum, né? Geralmente em banco você tem que tomar até um cuidado a mais com taxa de administração, que às vezes eles colocam que é bem sim. alta, pode ser, tá? Mas geralmente quando você vai para corretora de investimentos que a gente fala, ou até mesmo bancos digitais, você costuma ver fundos que têm taxas de administração melhores, compensam mais, mas aí as pessoas se deparam mais com isso e não conhecem outras coisas. E quando você vai vendo os investimentos, meu, eu falo, tem coisa assim para todos os gostos possíveis e imagináveis, Imagina. entendeu? Então, por exemplo, você tinha mencionado agora há pouco, né, fundos imobiliários, eu não tinha Sim. aprofundado muito. Não, nos fundos imobiliários, assim, é legal para aqueles que querem constituir uma renda passiva mensal, que a gente fala. Uhum. Tipo, é um nome complicado para falar que, tipo, você vai ganhar um dinheirinho ali, você vai ganhar, assim, o dinheiro sem estar trabalhando por aquilo diretamente. O teu dinheiro te rende dinheiro. Exatamente. Basicamente isso. O É teu isso dinheiro te mesmo. rende Então, a dinheiro. cada período, às vezes a cada mês, tem. Depende do fundo imobiliário, Uhum. pode ser que a cada mês ele te pague, ou a cada 4 meses, enfim. Mas ele vai te dar um dinheirinho ali na sua conta, por conta dos lucros ali que o fundo teve, que ele distribuiu. O Uhum. fundo imobiliário faz muito isso. Eles têm que distribuir, tipo, 95%, 96% dos lucros deles, no mínimo. Nossa, no mínimo, É, eu não fazia ideia. Eu pensei que era uma parte separada. Tipo assim, ah, beleza, a gente lucrou tanto, aí a gente separa essa parte e redistribui, né? Eu não imaginava que tinha uma porcentagem mínima pra eles. então, eu descobri que tem essa porcentagem mínima, por isso que eles são conhecidos pelos dividendos, né? Geralmente quem vai É. investir em fundo imobiliário é assim, a pessoa que tá querendo começar a ter na renda variável e para um negócio mais calma, assim, tipo, meio pegada tiozão, assim, pra deixar mais didático pra galera. Uma coisa, tal, Só que mais de assim, boa, mais de tá? boa, certo? Então, tipo, até atrai bastante brasileiro, por quê? Porque no fundo imobiliário, você tá deixando seu dinheiro com um gestor lá especializado, com uma equipe, que vai pegar o seu dinheiro de várias outras pessoas e investir nesse setor. Tipo assim, ele pode comprar imóveis para alugar, ele pode construir até imóvel para vender, alugar também, Uhum. pode constituir galpão logístico para alugar para empresas de e-commerce, ele pode fazer várias dessas coisas. Que às vezes você, pessoa física, né, tipo eu com 18 anos,
eu consigo investir no fundo imobiliário, mas eu não Uhum. consigo ir lá comprar no Oscar Freire uma laje corporativa pra alugar pra uma empresa, tipo, É, não consigo. eu vi uma vez na internet que o fundo imobiliário é equivalente assim, você é dono de um pedaço da empresa, né? Aí você fala assim, mais legal, beleza, eu tenho um FII tal, e lá tem, assim, vamos supor, tem o shopping que eu frequento. Pô, a Uhum. maçaneta do shopping é minha, sabe? Tipo, esse pedacinho aqui é meu e não sei o quê. Acho Então. bem legal, né? Você poder ter essa. é, o meu FII é dono desse imóvel aqui. Tipo, eu estou vendo, faz parte da minha É, então. carteira, né? Tipo, deve ser muito louco. Então, isso que eu acho que atrai as pessoas tanto pra essa questão de fundo imobiliário, quanto até mais ainda pra ações, né? Porque, tipo, a pessoa olha no shopping e fala, putz, olha aqui a loja, sei lá, sei lá, o McDonald's, vai. Uhum. Aí eu tenho uma ação aqui do McDonald's. Tudo bem que, sendo brasileiro, você não vai ter ação diretamente no McDonald's É investindo aqui. BDR, É o BDR que a gente BDR, fala. né? Que é tipo um recibo, ele representa a ação que está sendo Uhum. negociada na bolsa lá fora. Tipo, Certo. você não vai ter ação porque você não tem dinheiro lá nos Estados Unidos diretamente para comprar, na corretora lá e tal. Uhum. Mas você vai ter, tipo, a variação da ação, é quase como se você tivesse ela mesmo, né? Imagina, você pode ir lá no shopping e ver que você, tipo, tem Tem um um pedacinho, pedacinho. entre aspas, dessa empresa, né? Então, assim, atrai muita gente para isso, né? E nos fundos imobiliários, acho que atrai ainda mais, por exemplo, as pessoas, ou pelo menos seria legal que atraísse ainda mais, o brasileiro que, assim, pensa muito nessa coisa de constituir imóvel. Né? Porque, putz, meu, quem nunca ouviu, sei lá, do seu avô, daquele tio, da tia, da mãe, do Uhum. pai, falando assim, você tem que ter seu imóvel, você tem que Tem que ter comprar sua casa, imóveis. é tua segurança, não sei o quê. Sim, eu acho que é uma cultura brasileira mesmo, tipo assim, você tem que ter sua casa. Se Então, tudo der errado, teto você tem, sabe? Tipo então, aquele negócio, eu é, vejo muito por isso, né? E às vezes o valor que você tem no imóvel tá lá rendendo, te pagando um aluguel, né, entre aspas, muito bom. Em vez de você só ter gastado, quando você compra um imóvel, você só tem uhum, custo ali da frente, né? Manutenção, então, de ter ele, IPTU, que é de imóvel. IPTU, IPTU. Olha, eu sempre confundo IPTU e IPVA. Pensa no A IPTU. como automóvel. Ah, Aí verdade. você sempre vai Aí tem que lembrar. pagar IPTU, imposto de não sei o quê. Fora, assim, Uhum, os bens de consumo, né? Água e luz, mas aí todo mundo tem que pagar, né? É custo, é custo. exatamente. Aí, em vez não, você tem o teu dinheiro da casa aplicado, te paga o aluguel e tudo de volta de você ter uma casa alugada, às vezes, dependendo. Então, é que essa coisa, por exemplo, a gente fica muito nessa cultura, porque assim, o Brasil já teve historicamente muita instabilidade econômica, política. Sim, Tipo, um país que já teve, nossa, já aconteceu tanta coisa de aqui tudo um de pouco, pra instável, né? falar a Eu vou verdade, conversar com né? meus pais, eu percebo muito isso. E aí a pessoa fica com o quê? Poxa, eu quero ter algo que é meu, minha propriedade, pra eu me sentir um pouco mais seguro. Em meio a isso tudo que acontece, que eu fico com incerteza, não sei o que vai acontecer, eu quero ter algo que seja seguro. Por isso que as pessoas costumam ter essa cultura do tem a sua casa, tem o seu carro, né? Tudo próprio. É. Pra você ter essa segurança que tradicionalmente, pessoas mais antigas, assim, gerações mais antigas aqui brasileiras, Uhum. costumam ter receio, né? Tipo, da insegurança do país. Então, falam muito sobre isso. Só que os fundos imobiliários, eles vêm como uma alternativa muito legal, até pra galera jovem aqui Uhum. começar a pensar em investir em imóveis. Porque ao invés de você ter que comprar lá o imóvel, Como um né? todo, Um né? todo, tipo, sei lá, 500 mil apartamento, vamos supor. Você tem que ir lá comprar, né? Ou você vai fazer o financiamento, você vai fazer uma dívida para pagar o Uhum. imóvel e tal. Ao invés de você ter que fazer isso, depois pensar em reformar, resolver todas as burocracias para você alugar ou vender, ao invés de você ter que fazer isso, né? Que aliás, para uma pessoa que é menor de idade não vai nem ser possível fazer sozinha, É, não. com o fundo imobiliário, você vai lá. No aplicativo, você abre o celular, vai no aplicativo, você digita o ticker, que é o código do fundo Uhum. imobiliário, e você vê você vê quanto tá custando assim, você vai lá e você pode comprar. Claro, não é pra vocês fazer só isso. Por favor, é tipo assim, eu tô dando exemplo de, Sim. poxa, depois de você já ter tomado a decisão de constituir esse fundo, porque você foi lá, viu como ele trabalha, etc, você viu os fundamentos do fundo, como ele funciona, aí você decidiu comprar, vamos supor, depois Uhum. de ter analisado. Aí você vai lá e você faz esse processo pra efetivamente comprar. E Sim. assim, às vezes vai custar menos de R$ 100, depende do fundo imobiliário, pode custar R$ 90, 50, 100, Tem um, se não me cada engano, cota. é Max 11, alguma coisa assim, que é a última vez que eu olhei, acho que tem um Uhum. tempinho já, tipo, tava R$ 11. Um negócio Ah, desse. esse daí. Eu não sei Putz, do que é o fundo. Pra ser sincero, eu não lembro do que era, mas eu lembro que, tipo assim, então. na época era uma febre, o pessoal sair lá no Infomoney e tudo mais. Até no pessoal que pega na onda, né? O blog do Nubank, lá Uhum. no Invest, ele também colocava lá, né? Tipo, os indicadores e tudo mais. E é É. baratíssimo, né? Era uma Então. boa opção de entrada. Você, ó, não conhece, quer sentir o feeling, né? É, perder essa. Acho que você colocou.
esse tabu, né, É. em torno da coisa, é uma boa opção, né? Então, E não é nenhuma exatamente. fortuna, você fala, nossa senhora, isso aqui Exatamente. vai... Não, Às vezes, como você falou antes, aquele dinheirinho lá que você ia gastar com um lanche no final de semana, mas que você poderia poupar pra você fazer um é. direcionamento pra esse negócio. E o que é mais legal é que, assim, no fundo imobiliário, né, você vai deixar com um gestor, um Uhum. cara profissional, que ele trabalha com isso. Então, ele vai ficar o dia todo É. resolvendo essas questões. A equipe de analistas vai ficar ali analisando, poxa, onde a gente vai colocar o dinheiro da galera que pôs dinheiro nesse fundo. É isso que eles vão fazer, sabe? Não é você que vai ter que ir lá resolver as burocracias dos imóveis, nada. Uhum. E aí você, na verdade, vai recebendo, você pode ganhar em duas frentes, Certo. né? A valorização do fundo imobiliário Uhum. e os dividendos. Então, o dividendo é parte do lucro dele que ele vai distribuir para os cotistas aqui, que são as pessoas que têm as cotas, as partes do fundo. Então, tipo assim, putz, ele teve lá o lucro de não sei quantos bilhões. Ah, ele vai dividir proporcionalmente entre cada um. É claro que a pessoa que tem lá 1.000 cotas vai ganhar mais vai proporcionalmente ganhar que a pessoa que tem 10. Né? Faz sentido não tem isso. magia, né? Não tem magia. Exatamente. Então, quanto mais você constitui, mais você vai acumulando de dividendos, por exemplo. Você vai conseguindo ganhar. E além disso, também você pode ganhar outra frente, que é a valorização. Então, assim, funciona de acordo com oferta e demanda. Tipo, Uhum. tem uma demanda muito grande para comprar esse fundo imobiliário. Muita gente querendo comprar agora esse fundo porque estão com a expectativa de que ele vai se dar bem, acho que ele é bom e tudo mais. Você vai ver o quê? Que ele vai tender a se valorizar. Tipo, sobe 1%, 2%, às vezes mais, dependendo de como tá o movimento e tudo mais. E o contrário é verdadeiro também. Se Uhum. tem uma demanda menor, as pessoas não estão interessadas nesse fundo, ou até mesmo olham e falam, putz, isso aqui não vai dar certo, acho que não tem fundamento, enfim. As pessoas começam a se desfazer e começa a cair o preço, Uhum. certo? Então tem esse ponto também. Então você ganha nessas duas frentes, pelos dividendos e pela valorização dele, possível valorização que ele pode ter. E aí, justamente, aqui aparece o risco, porque vai oscilando, mas oscila menos do que muitas ações que você vê por aí. Tende, né? Depende do fundo também. Tem uma coisa legal que eu acho que vale a pena, né? Você vai ter toda a propriedade para explicar melhor o efeito bola de neve do dividendo, né? Que às vezes às vezes não, né? Uma estratégia de você ter é justamente você receber para comprar mais com o que você recebeu, com o que você já consegue juntar, né? Uhum. É uma estratégia que funciona de fato, assim, é predominante, adequada, independente do uso, assim, ou é mais para longo prazo mesmo, assim, que você vai deixando o tempo, né, fazer a mágica do negócio. Além Uhum. da tua mentalidade, obviamente, né, de ver o dinheiro caindo, não vou gastar, vou reinvestir. Então, Né? acho que o primeiro momento é essa questão, né, do dinheiro caindo, assim, porque geralmente quando a gente fala até você tava falando da variação, né, de, Uhum. você colocou dinheiro ali, aí caiu 1%, por exemplo. Pra quem já tá mais habituado a ver essas coisas do mercado financeiro, ver ações, essas coisas, já investe, sabe que 1% é uma variação normal, tipo, de queda que Uhum. pode acontecer em um dia e etc. Tipo, normal. Só que tem gente que às vezes toma um susto, a pessoa fala, putz, ferrou. Esse negócio é Olha, uma desgraça, eu coloquei eu meu fundo num fui, negócio eu que é fui uma um desses. furada. Eu fui um desses. Eu Então, olhava todo dia, todo dia. então, Acho que não sei se é um erro assim, mas pelo menos pra quem é mais ansioso, né? é. Você fica olhando todo dia, cara, não faça isso, não faça isso. Se qualquer quedinha, É. óbvio que as altas você come, Tá subindo tá 3%. subindo, não sei o que, eu vou ficar rico Exatamente. agora. Aí no dia seguinte, -1, você, ai meu Deus, Então, vou tirar, não sei o que. Não, exato. não é legal olhar todo dia, né? Deixa correr um pouquinho. Então, não, é até engraçado isso, né? Porque, tipo assim, quando tá caindo, a gente fica, ó, pianinho, não fala nada. Mas aí quando tá subindo, putz, eu coloquei dinheiro num fundo que tá subindo 5%, é sensacional. É sempre assim, né? Mas enfim. Agora, o negócio é o seguinte, né? As variações, elas são normais, né? Certo. Então, tem gente que acaba tendo mais receio mesmo, Uhum, mas assim, tem que entender que não é porque tá variando que você não vai ganhar lá na frente, né? Isso, sim. tipo, você vai aprendendo na prática mesmo. Então, tipo, é na prática que você vai aprendendo, como é que funciona essa coisa da variação e tudo mais, vai aprendendo que às vezes pra você não vai fazer bem você ficar olhando toda hora, também não Sim. precisa. É, não muda, né? Não muda. Se você tem um Exatamente. foco definido, não muda. Você ficar olhando dia a dia, semana a semana, se o teu foco é anual, por Não, exemplo, né? Sei lá. exato. Não, até tem gente aqui, amigas minhas que me vêm assim, mexendo no celular, às vezes vendo cotação, que a gente fala, né? Tipo, o Uhum. preço das ações e tal, oscilação, e podem estar rindo disso, falando, Luísa, mas você vê toda hora isso daí, porque é Mas verdade, você eu não não me posta todo dia aguento. no Insta, não sei o quê. Não Não, e todo pior que é dia. verdade, O tipo, fechamento. Eu eu acabo acompanho acompanhando, por... você vê inclusive, eu também? vejo todo dia. Então, eu acabo acompanhando também, tipo, a variação das ações que eu tenho na minha carteira, né? Uhum. Mas assim, é porque, sei lá, eu desenvolvi
agora acho que eu desenvolvi um autocontrole melhor, assim, antes eu não tinha, mas aí eu fui com o tempo entendendo Uhum, que, meu, não é porque caiu, mesmo tendo caído bastante, que já era, porque uhum, a questão é sempre o fundamento, acho que olhar o fundamento é sempre muito legal pra você se sentir mais seguro. Então, tipo, quando você vai lá e compra e fala, poxa, mas eu fiz isso baseado, sei lá, na recomendação de analistas, eles explicaram bonitinho por que que seria legal comprar, entendeu? E aí pode chegar a tanto, às vezes tem especialistas que eles vão lá e divulgam, pô, tem esse fundamento, tem esse potencial empresa e pode uhum. chegar a tanto ação. Mas se você seguir bonitinho isso, ou até você fez a sua análise e entendeu que faz todo sentido continuar com a empresa, então não tem por que vender mesmo estando É, nessa situação. Muito pelo contrário, às vezes é uma ótima oportunidade para você começar a ter mais ações ainda sim. ali, para É, você aproveitar para comprar mais, né? Então, é. é isso. Por isso que é importante reserva de emergência, Também, que às vezes né? é uma reserva de A oportunidade, tem gente gente que volta forma. lá do começo e fala, meu, você tem a oportunidade, além de ser reserva de emergência, né, É. caso aconteça alguma coisa, mas acaba sendo uma reserva de oportunidade, né? Às vezes, sei Uhum. lá, deu uma baixa por um fator externo. Por exemplo, agora a guerra Ucrânia-Rússia lá, né? Loucura total. Às vezes uma boa empresa, realmente uma boa empresa está sofrendo nesse recorte de tempo, né? A ação cai, sei lá. E se tiver um dinheirinho guardado, é uma boa oportunidade pra você comprar, né? E lá na frente ela se recupera, né? Na verdade, não é nem empresa, o valor, né, da ação se recupera e você lucra em cima daquilo, você ganha, né? Uhum. Então é sempre bom fazer esse balanço de reserva. Que eu acho Então. que o pessoal, de novo, né? É a parte importante que se pula por, sei lá, né? Exatamente. Então, Talvez a tenha. reserva tem isso também. Então, primeiro a gente tem que pensar que a reserva é primeiro pra você ter ali o seu colchão de segurança. Então, tipo assim, Sim. meu, faz pra você, por exemplo, uma coisa que as pessoas geralmente falam é que assim, você tem que pegar, sei lá, 6 meses do seu custo mensal. Então, tipo, pega o seu custo mensal, todas aquelas Tá. coisas que, meu, você não pode ficar sem pagar. Escola dos filhos, conta de luz e aí PV, sei lá, contas com carro, enfim, coisas que Uhum. você não pode deixar de bancar, né? E faz essa conta e vê quanto que dá multiplicado por 6, esse seu custo mensal, por exemplo. E aí você vai colocar essa como a sua meta de reserva de emergência. Tipo, meu, a minha meta é essa É agora. essa. É de alcançar, sei lá, 30 mil reais, vamos supor? Tá, essa é a minha meta. Então eu tenho que acumular isso na reserva de emergência antes de ir pra qualquer outra coisa. Então, assim, tem gente que fala, pô, Luísa, mas vai demorar muito, não sei o quê. Mas é necessário, né? Por exemplo, esse momento que a gente viu com a Covid mostra muito isso. Nossa, totalmente. Muito, porque assim, na verdade, essa coisa dos 6 meses a gente até fala pra quem é CLT, tipo, você trabalha Uhum. numa empresa e tudo mais, então se você saísse, você ia receber certos benefícios por ter trabalhado lá e etc, né? Então você ter 6 meses do seu custo mensal separados, podem te dar ainda uma segurança. Claro que quanto mais, melhor, Sim, mas no sempre. mínimo um 6, né? Sim. Geralmente as pessoas falam assim, tipo, pra estipular um valor, né? Só pra não deixar Uhum. em aberto. E aí, pra quem é autônomo, por exemplo, é profissional liberal, sei lá, é dentista. Minha mãe é dentista. Se Nossa, ela não é. trabalha, não ganha, né? Então, assim, Sim, tem essa. você ter mais meses do seu custo mensal guardados é mais importante pra você ficar ainda mais seguro no Seguro, né? momento de crise como essa da Covid que aconteceu, que você até mencionou, né? Então, Na assim, é fa- muito É, importante. é muito importante mesmo. Luísa, dito tudo isso, né? A gente viu Uhum. que aí tem um vasto conhecimento, entendimento que foi É. construído, né? Desde muito nova. É a minha maior intriga, assim. É uma coisa que, assim, a gente pena um pouquinho pra entender, porque todo mundo já Uhum. foi muito novo, obviamente, né? Uhum. E na época eu nunca, assim, tive esse horizonte de pensar dessa maneira. Por quê? Assim, onde você se interessou tão cedo por esse mundo de investimento, né? Porque assim, eu acho que todo mundo se interessa por dinheiro, talvez, né? Mas aí É. entra naquela. Não interessa porque eu quero gastar. Eu quero comprar. Mas assim, é muito cedo pra pensar em gostar, talvez de algo complexo, às vezes até para os mais velhos, né? Assim, pra preto no branco, assim, né? Algo às vezes muito Uhum. complexo até pros mais velhos. De onde surgiu, né? Isso, o Esse meu ponto interesse, né? inicial, sabe? Pro interesse? Então, né, na verdade, assim, é engraçado que a gente sempre fala que, putz, na escola não tem educação financeira, devia ter É, educação financeira na escola e não tudo mais, e tem. é uma verdade, né? É muito importante. A gente lida muito com dinheiro no nosso dia a dia, mas a questão é, será que a gente sabe mesmo lidar bem com o dinheiro? Quão preparado nós estamos futuramente até para lidar com o nosso próprio dinheiro? Pensando nas pessoas que estão agora na escola, tem muita gente que tá na escola aí e me assiste, né? Uhum. Quão preparado a gente tá para lidar futuramente com o nosso próprio dinheiro, né? Porque até então, sei lá, nossos pais cuidam do dinheiro, às vezes também precisariam melhorar de um lado ou do outro, mas enfim. Mas aí, basicamente, é engraçado porque o meu interesse começou na escola. Uhum. Apesar de não ter educação financeira diretamente assim na escola, eu nunca ter tido, foi lá que começou meu interesse, né? Porque assim, foi na verdade numa aula
eu tava tendo com um professor, assim, uma aula de geografia, que, de repente, o professor, ele tava mencionando muito a questão de globalização e economia e tal, e aí, do nada, ele, sei lá, ele mencionou uma tal de bolsa de valores, né, pra falar sobre Uhum. economia e tal dos países, e aí eu cheguei em um momento, eu falei, quer saber, eu vou perguntar pra ele o que que é bolsa de valores, porque eu não tô entendendo o que que é bolsa de valores, todo mundo fala isso, mas eu não sei. Professor, isso. O que é isso? Não tá aqui no livro de geografia. Não, não tá. Sabe? Onde que tá isso? Perguntar Como é até que isso. funciona, né? E aí, beleza, eu perguntei pra ele. Aí ele falou, ele foi lá, ele tava andando, aí ele deu uma risadinha de lado assim. Ele falou: tá, Luísa, vou te explicar, vai, o que que é bolsa de valores. Aí ele falou assim: imagina assim, que o dono do colégio, ele tá querendo expandir o colégio. Tipo, Uhum. ele quer ampliar o número de salas, ele quer ampliar o número de unidades do colégio, etc, né? Aí o que acontece? Basicamente, então, vai precisar de dinheiro pra isso. Sim. Certo? Vai precisar de grana, fato. E aí, primeira coisa que a gente tem na cabeça é: então ele vai pegar dinheiro emprestado com o banco, que é realmente uma possibilidade. Uhum. Mas aí ele vai estar fazendo uma dívida e vai ter os juros da dívida e tudo mais. Às vezes isso pra ele não pode ser meio que não muito interessante. Ele fala: nossa, eu não tô querendo criar essa dívida. Aí o que acontece? Ele pode lembrar também que a empresa dele é como se fosse uma pizza, que pode ser dividida em vários pedaços. Tipo, não só naqueles 8 pedaços que a gente come no nosso dia a dia, mas em milhares de pedaços. E aí ele pode pegar alguns desses pedaços da pizza e colocar para serem negociados na bolsa de valores, que é tipo uma ponte entre a pessoa que tá precisando de dinheiro, que no caso é o dono da escola, e a galera que tem dinheiro, que podemos ser nós aqui, né? Nós Uhum. podemos ser essas pessoas aqui. Então, vai ligar essas duas pontas, certo? E aí, ao invés dele estar fazendo uma dívida, ele está constituindo sócios, certo? Sim. Tudo bem, às vezes sócios que nem vão lá dar pitaco no negócio. Então, por exemplo, você comprou suas 10 ações, não vai chegar lá, tipo, putz, eu que mando aqui, ó, eu participo Cadê minha sala? Cadê minha sala aqui para participar do conselho da empresa e tudo mais? Não, mas você vai ser tecnicamente sócio porque você tem uma parte, Sim. certo? E aí, o dinheiro que vai sendo colocado ali nas ações, que as pessoas vão comprando, quando ele vai lá e põe os pedaços de pizza para serem negociados, ele vai acumulando e consegue investir no seu negócio e você fica como sócio. Então, conforme o negócio dele vai dando certo, se der certo, se expandir, o que acontece é que você tende a se beneficiar. Porque aí mais pessoas depois vão olhar e falar: putz, olha a empresa desse cara, que é desse colégio, que ele tem essa rede de escolas. Meu, tem muito potencial, vamos comprar também. Aí as pessoas entram, só que você já tava. Vamos supor que você já tinha entrado ali. Então, você já tava com a ação, sei lá, custando R$10. De repente, começam a entrar várias pessoas, várias. Tem um movimento de muita alta. Vamos supor que em um período teve 50% de alta. Uhum. Quando você viu, cada ação que você tinha custava R$10, agora tá custando 15. E se você tivesse várias ações dessas, né? É. Aí vai ficando muito relevante o negócio. E Efeito é quantidade. assim. Surgiu E aí surgiu a partir disso. e foi desenvolvendo. Quando o Lu Investing surgiu Ano passado. ano passado. Julho do ano passado. Por quê? Assim, é muito legal o trabalho que você faz lá, né? Uhum. Muito didático, inclusive. Eu falo assim, é uma linguagem muito boa pro jovem, né? E Obrigada. descomplica muito e fala assim, ó, que nem eu acompanho, né? Quando eu conheci a página, eu acompanho, sempre tô vendo lá fechamento de pregão, não sei o que, eu sempre fico vendo. E é uma excelente ferramenta hoje em dia, né? Porque, sinceramente, eu não sei onde se divulgava antes, né? Antes dessa possibilidade de mídias sociais, né? Que alcançam um público maior. Mas é muito legal. De onde surgiu o desejo de fazer o Investing para poder alcançar mais pessoas? Eu falo assim, porque geralmente o pessoal retém conhecimento para si próprio, né? Tipo assim, eu vou usar isso aqui, eu vou fazer sozinho, eu vou ganhar meu dinheiro, sei lá. Uhum. Mas é um pensamento muito legal, né? De você querer ensinar os outros a fazer um pouco do que você faz, né? Que vê resultado Uhum. e vê a engrenagem girar, né? Por que do investing, assim, esse desejo de ensinar mesmo pra galera, ver o rolê crescer, né, assim, entre algumas aspas, se assim pode dizer? Então, eu acho que você resumiu agora no final um pouco disso, né? Mas contando assim por que eu realmente comecei, é porque assim, eu fui me inteirando ainda mais do assunto. Então, quando o meu professor, né, o Zé Roberto, um querido, aliás, beijo, Zé, não sei se você vai me assistir aqui, mas um beijão, porque, poxa, é um professor muito querido, né, que me deu aula aí há uns anos. Mas aí o que acontece? Quando ele falou isso, eu fiquei tipo assim, meu, 15 anos, imagina, eu tinha 15 anos. Aí meus olhos começaram a brilhar. Eu falei, meu, dá pra se tornar sócia do dono da escola, que negócio top, né? Assim, fiquei muito impressionada e tal. Claro que, tipo, depende. Se o dono da escola tivesse ações na bolsa, tem vários requisitos pra uma empresa abrir, mas enfim.
Aí eu comecei a estudar cada vez mais a respeito do tema. Eu falei, nossa, isso é muito interessante, isso é muito legal, né? As pessoas poderem constituir, ficar com dinheiro em um lugar que possa render pra elas irem acumulando mais dinheiro em um lugar e trabalhando no outro. Então, tipo, pega o dinheiro do trabalho e vai rendendo. Eu falei assim, meu, mas as pessoas, tipo, não sabem muito bem sobre isso que eu já descobri, né, Uhum. pesquisando, assim, porque na internet você tem muita informação. Eu fui pesquisando, e aí eu fui descobrindo umas coisas, tipo, o que é inflação, taxa Selic, bolsa, ações, essas coisas. Uhum. Eu pensei, meu, eu tenho certeza que se eu chegar pros meus amigos na escola, assim, tipo, se a gente começa a debater coisas de conteúdo mesmo, tipo, matemática, química, física, português e tal, a gente consegue conversar porque tá todo mundo ali tendo. Sim. Mas, sei lá, taxa Selic. Se eu chegar um dia e começar a falar sobre a taxa Selic, sobre o que tá acontecendo, eu acho que tem gente que vai olhar pra mim e ficar com ponto de interrogação. Tipo, você tá falando grego, né, Luísa? Aí eu pensei assim, poxa, como é que eu posso fazer de alguma forma, sei lá, uma comunicação ali que eu possa chegar até as pessoas e mostrar isso que seria legal que todo mundo conseguisse saber, Uhum. né? Sim. Então, justamente, eu encontrei no Instagram uma ferramenta pra isso. Eu falei, poxa, eu posso começar a postar aqui no Instagram e vai ter um belo de um alcance. Eu não vou ter que ir em grupinhos ali, explicar, né? E pedir, ô, gente, então, deixa eu falar aqui sobre um assunto que eu acho Panelinha legal. por panelinha na escola. Então, aí você já vai atingir um público de uma vez, né? E pode ir crescendo. Então, a rede social permite isso e por isso que eu comecei a investir ano passado. E aí foi nas férias, né? Porque nas férias você tem um Ah, tempinho. sim, tem um tempinho Aí ali foi isso. bem. Que o estudante ele vem naquela pegada de estudar, fazer trabalho, não sei o que, estudar em casa e tal. Aí chega as férias, o que que eu faço? Você tem um gap de tempo ali, que, inclusive quem trabalha, inclusive, né, pega assim, pô, o que que eu vou fazer nas minhas férias? É um Exato. projeto muito legal, né, muito legal. Uhum. Agora, outra coisa, que foi É. o seu último post, eu tava doido, assim, pra conversar com você sobre isso. Os bets, hoje da vida, né, que no caso você citou a Hum. Blaze. Isso aí é um risco pro jovem. Meu Deus do céu. Eu Ah, chamo de. entendi. Eu ralo de dinheiro. Ralo de dinheiro. Então, Que né? inclusive eu caí também. Mas eu ralo de Matheus dinheiro. já teve diversas experiências, Não, eu mas falo é assim, ó. bom. Porque aí você já vai aprendendo com todas essas experiências desde jovem já. E Uhum, aí, meu, você já vai sim. conseguindo disseminar, inclusive, para as pessoas: ó, gente, deu errado aqui, ó. Vejam só o que não É, fazer aqui. eu salvei, eu acho que uns dois amigos dessa. Que, nossa, eu falo Entendi. assim, a gente vê, é lógico, tudo muito bem pensado pra entreter, né, ter toda aquela máscara. Mas no final das contas, muita gente acaba vendendo a ideia de ser um investimento, né? Uhum, Altíssimo risco, mas não deixa de ser um cassino, né? Sempre pensado pra ganhar o teu dinheiro e uhum. não em cima, né? Que a gente pode falar assim pro pessoal não caia nessa? Porque vai ter vários nomes, vários jeitos, né? Foguetinho, a motinha que vai subindo, Então, o né? gráfico e não sei o quê. A gente pode considerar isso como um investimento, né? Tipo assim, da forma que for muito de risco, tipo assim, ó, isso aqui é furada e tal. Ou é mais uma coisa, tipo assim, pra você se entreter, só que vendem como uma coisa pra você. Ah, vai ficar rico, sabe? Tipo, o gráfico bateu 8% lá, vai ficar rico. Uhum. Que o jovem, ele não pode se enganar nessa frente que vem crescendo muito, né? Que é os bets da vida. É, que são as casas de aposta, né? Isso tá É, muito em pauta. Porque, assim, atrai muita atenção, certo? Porque sim. imagina, você vê a possibilidade de multiplicar por várias vezes, 10 vezes até mais, o dinheiro que você colocar ali em pouco tempo. Então chama muita atenção por isso. E até por isso que eu decidi fazer o post, porque assim, eu tinha visto há um tempo atrás meu irmão falando sobre isso. Por isso que eu acabei falando mais Nossa. especificamente da Blaze. Ele tava comentando isso. Também ele nem conseguiria abrir, acho que uma conta pra fazer isso Uhum. sozinho, Não, mas tem que ter enfim. 18, né, e É, tal. exato, ainda bem também, mas enfim. Mas eu também ia contra-recomendar se ele tivesse querendo fazer. E aí eu vi que também em um outro podcast houve a divulgação disso e tal. Eles estavam ressaltando os cuidados que você tem que tomar, né, ao Sim. jogar, beleza. É um patrocinador deles, eles vão fazer a divulgação. Mas é que acontece, eu achei importante ressaltar os perigos, porque assim, às vezes a pessoa começa a ver isso e os olhos vão Brilha. arregalando e O olho brilhando pra brilha. esse tipo de coisa. E você começa, tipo, focar muito nisso, do tipo, nossa, eu vou pegar o dinheiro, qualquer dinheiro que eu ver aí, eu vou pegar e colocar e jogar. Porque Uhum. posso ganhar muito e multiplicar fácil, né? E às vezes a pessoa até começa e vai ganhando. Pode Sim. ser, porque você se dê bem, você vai ganhando, beleza, por um tempo e tudo mais. Só que é aquela coisa, né? Chega um momento que a ganância pode tomar conta. Então, tipo, sei lá, você chegou, sei lá, um ponto de R$ 1.000, vamos supor. Aí você continua jogando, daqui a pouco tá 950, aí vai caindo, aí você fala, não, vou jogar mais pra reverter as perdas. E quando você vê, você já perdeu tudo às Tudo. vezes. Eu vi gente que chegou a perder bastante dinheiro com isso e tudo mais. Mas, Matheus, ó, o importante, cara, é Não, aprender é com os erros. É aprendizado. aprender com os Eu falo erros. assim, ó, o brasileiro ele aprende de duas formas, quebrando a cara ou escutando os outros. É, Infelizmente, o meu caso foi então. quebrando a cara.
Assim, Então. ó, o perigo do, óbvio, né, do desconhecer, do brilhar o olho, né, de ver a coisa toda rolando, Uhum. mas o limite do cartão de crédito. Meu, É. eu lembro, eu perdi R$ 200 no dia, nisso aí, no dia. Hum. Fui colocando de 50 em 50, coloquei 50, Então, ganhei um é. dinheiro. É, então. Aí, opa, dá Exato. pra ter um negocinho aqui, não sei o quê. Fui lá, É, continuei. então. Aí fui perdendo, perdendo, perdendo. Isso, tipo, apostando de um em R$ 1, dois em R$ 2, né? Chegou uma hora que aí eu comecei a perder dinheiro. Aí eu falei assim, os meus cento e pouco começou a virar 80, voltou a ser 50. Eu falei, quer Uhum. saber? Vou aumentar, que eu vou ganhar mais rápido. É, então. Entendeu? É Aí que. nisso foi 4 vezes. Eu perdi na quarta vez. Pois é. Então, eu acho que, na verdade, assim, a grande lição também que eu quis passar nesse post é. Uhum. Meu, se você tá com dinheiro ali, que você não tem. Meu, esse dinheiro não tem finalidade. Tipo assim, você não vai É, utilizar ele pra algo muito essencial pra você, algo muito importante, né, etc. de Você, conta, você alguma já coisa se comprometeu assim. a utilizar esse dinheiro e tal. E você quer jogar em algo assim, né? Você quer jogar, brincar, por exemplo, e Uhum, ter a oportunidade até de ganhar dinheiro com isso, que dá pra você ganhar, tem gente que ganha. sim. A questão mesmo é você chegar num ponto da ganância que você acaba indo pra ruína, né? Mas, assim, se você se considera também controlado emocionalmente pra participar disso e tudo mais, ok, eu entendo você querer jogar. Mas eu quis justamente fazer o post, né, pra alertar as pessoas que tendem, às vezes, a A falsa ilusão, talvez, de. então, às vezes, sei lá, eu fico com receio, por exemplo, de que pessoas jovens, principalmente, Uhum, da minha idade até mais novas, peguem dinheiro ali, sei lá, estão ganhando dinheiro que o pai deu pra fazer alguma coisa, a pessoa uhum. começa a jogar na Blaze, sabe? Às vezes pode acontecer. Então, por receio dessas coisas, eu decidi alertar as pessoas de, ó, gente, É. vamos tentar ficar um pouco distante disso. Se quer jogar, eu entendo, mas vê as suas condições pra fazer isso. E põe sempre um limite, meu, um limite muito Uhum. claro. Então, se você quiser jogar mesmo, assim, tipo, você tem Sei as lá. condições e você acha que você tem emocionalmente também a cabeça pra isso. Pra você ainda se ficar ainda um pouco mais seguro, coloca limites pra você fazer isso, né? Que nem Uhum. você ir pro cassino em Las Vegas. Tipo, a gente fala, É. vai pra Las Vegas, vai olhar o cassino. Não vai Ok. jogar uma vez, sei lá, sabe? Tipo, Mas deixa claro pra você mesmo na sua cabeça. Ó, no máximo é isso aqui que eu vou deixar tanto. aqui. Só. Mesmo que eu comece a ganhar, eu vou sair. Se você deixar isso claro pra você conseguir seguir, entender que você consegue, beleza, tudo bem. Mas assim, eu decidi fazer o post pra alertar, porque eu sei que a maioria das pessoas talvez não consiga fazer isso, sabe? Então Sim. essa é a questão, é É, o perigo mesmo, sabe? até da questão da. A gente falou um pouquinho antes da impulsividade, né? Que é querendo ou não, um negócio talvez feito visando o jovem, né? É sempre coisa muito bonitinho, muito colorido, né? Ali muito intuitivo e tal. Pra galera, às vezes, né, tomar esse cuidado, que já que a gente tá falando aqui Uhum. de até de uma educação financeira, assim, de ter controle, o dinheiro ter finalidade para as coisas, pra acabar não se frustrando, né? No meio Exato. de uma coisa tão crescente que nem você falou, pô, tem muito podcast aí patrocinado, muito É. youtuber, no Instagram que a gente mais abre, às vezes lá, storyzinho de página, uma coisa. Então, né, tomem cuidado, legal né? Ah, Eu então, é posso legal. falar por experiência. Então, eu não duvido que seja, eu não Você duvido se que seja. diverte, mas é uma boa que você falou, coloquem metas tanto pra perder quanto pra ganhar. Ó. Ganhou, ganhou, saiu. Perdeu, Exato. perdeu, acabou ali, né? Não Então, vai. porque, tipo, como é um jogo, e ainda tem a questão do dinheiro em jogo, É, literalmente, que você sim. pode ganhar com isso, atrai bastante. E eu entendo, assim, as pessoas. Eu entendo, na verdade, que é o seguinte: tudo bem, você jogar, tudo bem, mas é que a questão é que eu tive que fazer. Eu senti que precisava fazer a divulgação também dessa Uhum, questão dos perigos da Blaze, particularmente, ou coisa do tipo, mas isso também serve para diversas outras casas de aposta, porque eu entendo que tem poxa, um público muito amplo, às vezes, que tá vendo ali as coisas, né? Público muito amplo que vê essas divulgações, essas propagandas, e às vezes a maioria não vai conseguir se administrar emocionalmente em um jogo desses, não vai conseguir literalmente na sua cabeça falar, poxa, eu vou jogar até no máximo tantos reais, sabe? uhum. Então, às vezes, por eu entender que a maioria das pessoas podem olhar pra isso e às vezes acabar indo pra um lado que é negativo, né? Eu acabei falando dessa forma, mas eu entendo que às vezes gente muito controlada possa jogar por Não, diversão e tudo sim. bem, e vai funcionar. Talvez Vai às vezes fazer. não difere você comprar o diamantezinho lá no Free Fire, né? Sei lá, Então. é um dinheiro que se não tem, se tá sobrando, É, não faz mal algum. Só não faça loucuras, tá, pessoal? exato. Eu acho que o ponto, o principal ponto é esse, né? Que eu acho Uhum, que é uma coisa muito atual, né? A galera pilha muito, cada vez a gente é mais bombardeado, então só tenham juízo, né? Tenham consciência, exato. vocês coloquem na balança, né?
O dinheiro pode ser útil para outras coisas, de repente. Você consegue se divertir mesmo assim em outros Uhum, lugares, né? Acho que exato. é válido. É, Tem um juízo. tipo, Juízo. meu, você já fez lá, você já separou uma parte do seu dinheiro, sei lá, do seu salário pra pagar Uhum. contas. Aí outra parte você já destinou pros investimentos, que são sempre importantes você fazer Sim, todo já mês fez ali. sua reserva. Meu, já mandou. O resto que sobrou é pra gastos, assim, tipo, normais, se você quiser fazer. E aí, nessa parte aqui, nessa caixinha do seu Uhum. orçamento, digamos assim, do que você ganha, se você escolher jogar na Blaze porque você vai se divertir, você gosta, e você pode até ganhar um dinheirinho a mais com isso, mas Uhum. também se perder não vai te impactar tanto, ok. Eu entendo. Acho É, que é na parte dos gastos, depois você é livre pra fazer como desejar, já. contanto que você já tenha separado para as coisas essenciais, né, Essenciais. para as despesas ali, poxa, contas, etc, e para os investimentos. Isso aí, pessoal. Juízo, discernimento e bom divertimento, né? Dentro do, Exatamente. dentro do, da parte legal ali da coisa, né? Uhum. É. Outro ponto, na verdade, né? É, para quem tá agora mudando, saindo completamente de Blaze, de bet, não sei o que, a gente falou um pouco de tudo, na verdade, né? É. Sobre opções de investimento e tudo mais. Luísa, eu não tenho conta, não tenho nada. O que que eu faço? Quem eu procuro? Onde eu começo? Como é que Uhum. funciona? Eu quero fazer parte disso. Achei legal pra caramba o que vocês falaram, que eu escutei, gostei. Quero entender mais sobre, quero fazer parte desse mundo. O que que eu faço daqui pra frente? Entendi. Acho legal a gente parar pra falar disso, né? Porque tem muita gente que às vezes pode estar assistindo e a pessoa, pô, tá, tem um monte de investimento, eu entendi que tem um monte de opção, coisas Uhum, até que eu achei interessantes, mas por onde que eu começo, né? Acho que assim, quando as pessoas ouvem essa coisa de investimento, que eu percebo no dia a dia, mesmo quando eu vou falando, é a pessoa falar, tipo, ah, no meu banco aqui, no aplicativo, onde é que eu vou pra conseguir investir? Mas geralmente é tipo bancão, assim, né? uhum, Bancos grandes, etc. E eu entendo que o brasileiro tem essa tradição de ficar investindo mesmo nos grandes bancos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e pede conselho pro gerente do banco a respeito de onde investir, e compreendo totalmente porque era isso que você tinha mais na cultura brasileira há um tempo atrás, né? Mas agora, até com a internet, a gente começa a ter o quê? Uma visão diferente disso também, né? E pensar o quê? Nos bancos digitais, que acabam tendo até mais oportunidades nesse sentido, eles acabam cobrando menos taxas do que um banco uhum. maior, é comum que você veja isso. É comum também que você veja que em uma corretora de investimentos você vai ter muito mais vantagem na hora de investir do que em um banco. Porque o bancão, Isso é bom. ele não tem só a parte de investimentos lá, né? Uhum, Tanto é que às vezes você vai procurar investimento e você nem acha direito, porque não é o foco. Então não é para uhum. estar destacado o investimento lá mesmo, né? Você tem a parte, mas não é o grande foco. Ele tem diversos outros produtos que ele vai lá e vai te vendendo. E justamente por isso acaba que a parte de investimento não necessariamente vai ter as melhores oportunidades para você. Então numa corretora é diferente, porque assim, a corretora de investimentos é como se fosse um shopping. Imagina que você Certo. entrou no shopping e tem diversas lojas, certo? Só que assim, no caso da corretora de investimentos, essas lojas são as abas dos investimentos, entendeu? Então você tem diversos Uhum. tipos, assim como no shopping você tem a loja de roupas, tem É. a parte de alimentação, Di- etc. Diversidade ali. Exato. É exatamente esse perfil, só que ela tá focada 100% em investimentos. É 100% isso. É Uhum. para você deixar o seu dinheiro lá para colocar em lugares que eles vão rentabilizar o seu dinheiro, ou seja, fazer com que ele aumente de tamanho, certo? Então por isso que seria ainda melhor que você pensasse numa corretora de investimentos para investir do que naquele famoso bancão. Até porque quando você vai comparar a quantidade de taxas que são cobradas, etc, você vê que tem uma diferença bem grande. É. Corretoras hoje. Uhum. Quais que pode, assim, as que eu posso procurar, né? Eu sei que você faz parte aí de um time bem legal, que faz um trabalho bem legal. É, onde que, para fugir, né, dessa questão, assim, onde eu posso ser bem assessorado. Como funciona também essa questão do. Porque, assim, comparativo do meu, né? Eu fiz por conta. Fiz por conta e risco. Com certeza, talvez se tivesse um assessor ali, ele falava, Matheus, talvez não seja uma boa ideia. Dá pra É. você colocar em outro lugar, né? Fazer. Ser um guia, né? Praticamente ali. Uhum. E como é que eu acho, né? E como é que é pesado também essas questões de assessoria, né? Porque tem as taxas de corretagem, né? Como funciona, até para o pessoal entender. Tipo, eu coloquei, sei lá, R$ 100.
eu pago uma taxa por mês, eu pago uma taxa pelo investimento? Como é que funciona essa questão toda, assim? Uhum. Então, na verdade, assim, existem diversas corretoras de investimento pelo Uhum. Brasil, diversas, muitas aceitando, inclusive, contas de menores de idade. Então, quando eu abri conta Sério? em Nossa, corretora, isso é... eu não tinha 18. Hoje eu tenho 18, mas eu tenho Uhum. conta em corretora desde meus 15, 16, assim, né? Com 15 ainda eu já abri conta em corretora, porque eu descobri que, sendo menor, eu poderia abrir, tipo, Uhum. baixar o aplicativo no meu celular, eu fazia o processo de abertura. É claro que, assim, quando você vai lá fazer, você vai dar seus documentos e eles vão Sim, pedir depois o dos seus pais, porque eles faz. vão perceber que você é menor de idade e vão falar assim, tá. Cadê os documentos do seu pai, do seu É. responsável, para dar continuidade no processo? Mas aí você envia lá para eles, eles vão avaliar, etc. E depois podem fazer a abertura. E aí você vai lá e mexe no aplicativo sozinho, bonitinho, Uhum. certo? Então você tá posso citar até umas corretoras aqui para dar de exemplo, não sei. Claro, pode. Tem. Algumas só para as pessoas terem uma orientação, porque às vezes não Uhum. conhecem, né? E é legal saber o nome. Por exemplo, lá que eu tenho conta hoje, a XP Investimentos. É onde Uhum. eu concentro meus investimentos ali, invisto, até por conta da Squad Capital, Uhum. que é o escritório de assessoria no qual eu trabalho. A gente pode falar até mais sobre isso. Sim, Mas por também favor. tem, mas também tem várias outras. Por exemplo, tem a Clear, que é ligada à XP, a Rico, tem a Nuinvest. A Rico é a do primo rico, É, ele, né? ele Do... começou constituindo a Rico. Gente, Exatamente, que eles legal. estão bem ligados lá, até por isso que se chama Rico. Tem toda É, uma tem todo relação. o... Tem toda uma relação. E aí também tem, no Invest tem o BTG, e você pode pesquisar aí por várias outras também, tá? Eu Uhum. citei algumas aqui que são bastante conhecidas, bem grandes, etc. Que você pode estar procurando, certo? Cada uma tem ali certas particularidades. Então tem algumas, por exemplo, que vão ter o serviço de assessoria e Uhum. outras que não vão ter. A Nuinvest não tem o serviço de assessoria, a Rico também não, a Clear também não tem. O Tá, BTG e a XP tem. Certo? Então certo. você pode entrar lá e você pode, inclusive, ver escritórios de assessoria que a gente fala, ou seja, empresas de assessores de investimentos ali, indo atrás de você, ou você pode encontrar eles e justamente fazer com que você tenha esse serviço, né, investindo dentro daquela plataforma, Certo. certo? Então tem determinados escritórios que são ligados à XP e outros ao BTG e assim por diante. Uhum. Tem a Genial Sim. Investimentos também e tal, tá? Então é isso, assim, basicamente quando você vai ver a assessoria, você vai encontrar um profissional que vai te auxiliar nos seus investimentos. Então, ele é Certo. um profissional formado no mercado que tem que ter um certificado chamado Ancord. No mínimo, ele tem que ter esse certificado. Ancord. 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 Ancord, enfim. Sim. É um Fique livre para certificado falar o nome. Mas é o certificado que avalia que você tá realmente podendo apto, né? apto para ser assessor de investimentos. E aí todos têm que ter no mínimo esse, tem muitos que têm até outros. E aí ele tá especializado, então ele consegue justamente te ajudar a investir. Então ele vai conversar com você, ter uma conversa, entender o seu perfil, entender as suas Uhum. necessidades, quanto você tem para investir, etc. E aí montar a famosa carteira de investimentos com você. Ele vai lá e vai falar, poxa, vamos colocar um pouco aqui, um pouco ali e tudo mais. E é muito legal ter orientação de profissional desses, né? Porque, Sim. poxa, Uhum. imagina, você consegue ter ajuda. Eu vejo lá pela Squad. Poxa, você tem dúvida, você liga pro seu assessor, conversa com ele, tá se sentindo muito inseguro? Vai lá e manda mensagem, faz às vezes uma call, né? Os Uhum. assessores da Squad se importam muito, estão sempre muito próximos ao cliente. Eu vejo muitos assessores em ligação, é a famosa call de relacionamento, sempre deixando o cliente atualizado, combinando com ele, ó, a cada 30 dias, 60, 90, quanto tempo você quiser de Uhum. intervalo de tempo, a gente vai estar te falando o que está acontecendo, a gente vai reavaliar sua carteira se você quiser. Então tem toda essa proximidade que é muito legal, né? E aí tira um pouco aquela coisa lá de você só ficar no bancão com o gerente, né? Porque o gerente do banco ele também está focado em outros serviços que ele precisa te oferecer. Sim, é. Mas o assessor é só investimento. Então, para essa área da sua vida, seria melhor ainda. A questão da corretagem, da taxa, né, de Ah, tá corretagem, de até corretagem. pro... que é uma dúvida que eu mesmo tenho, né? Uhum. Eu não faço ideia de como funciona, né? Como é que funciona, então, assim, a taxa de corretagem, né? Ela é em cima do valor que você coloca, ela é em cima do que rende o teu dinheiro investido? Como é que funciona assim? Então, a gente costuma dizer assim que, na verdade, por exemplo, ligando a corretagem até com a assessoria, que tem muito a Uhum, ver. A gente diz que a assessoria, por exemplo, na XP, né, na Squad, a gente fala muito isso para os clientes, que a assessoria, ela não tem custo. Assim, porque, por exemplo, as pessoas às vezes acham, né, que você vai, por exemplo, ter um assessor de investimentos e você tem que, sei lá, pagar um salário pro seu assessor. Tem gente que às vezes pode pensar isso, mas não é verdade. Na verdade, você vai lá, receber o serviço dele para conseguir investir, e de acordo com os investimentos que você vai fazendo, tipo aplicação em fundo, em renda variável, etc., vão tendo as taxas de corretagem que a corretora vai descontando de você, algumas uhum. taxinhas, uma porcentagem, um valor fixo lá, e que aí depois ela vai passar para os assessores, para os escritórios, Ah, a tá. corretora que faz, certo? Então, você não vai fazer o pagamento direto para o seu assessor, a corretora que vai fazer isso. É assim que funciona. É.
E questão do valor mesmo da taxa de corretagem varia de corretora para corretora. Então, você tende a ter corretoras que não têm o serviço de assessoria tendo menos taxas do que aquela que tem. Porque naquela que tem, você vai ter o serviço do assessor. Então, faz Sim, sentido que faz você sentido. tenha mais taxa. Porque é aquela coisa do custo e benefício, certo? Você vai ter o suporte de um profissional, mas aí tem que pagar alguma coisinha por isso, certo? Sim. Então é isso. E aí os valores das taxas em si variam de produto para produto. Então, em fundo de investimento é uma porcentagem, aí para ações é uma outra, né? Geralmente para ações, por exemplo, na XP, eu não lembro exatamente o valor correto, por isso que eu não vou mencionar, porque eu não lembro exatamente, mas você acha fácil por aí. E aí depende, por exemplo, sei lá, se você for lá e comprou, você vendeu 100 ações. É sobre isso daqui, sobre esse valor total que vai ser cobrado a Tá. corretagem. Agora, se você fez várias vendas fracionadas, é sobre cada uma que vai acontecer. Sim. Então, é de acordo com as Com as operações que a gente operações. fala, Legal. entendeu? E o assessor é sempre o mesmo. Tipo, você começa com o assessor e vai com ele, tipo, seguindo com o tempo. Cada vez que você liga, às vezes é alguém que te atende, que dá uma olhada ali, ou é mesmo um relacionamento, né, que você tem ali com o assessor. Então, a princípio você constrói o relacionamento ali com o seu assessor, você vai ter o assessor, vai seguir com ele. Agora, claro, eventualmente pode ser que o assessor em si, eu já vi esses casos acontecerem, ele, sei lá, ele quer deixar a área de assessoria para uma área de análise, uma área mais operacional, às vezes que a gente fala de cuidar mais diretamente dos investimentos ali para os demais clientes, etc. Então, particularmente, tem os casos particulares de cada assessor, né, que é um profissional, que vai estar fazendo aquilo que ele se identifica mais no final, né? Às vezes ele pode tomar a decisão de sair da assessoria, mas de modo geral, a princípio, aquele assessor que você ficar, você vai ficar com ele, né? Mas assim, na Squad o que eu vejo também é o seguinte, às vezes tem um assessor que, pô, ele vai pegar um período pra tirar férias. Você não vai ficar sem ter ninguém pra te ajudar nesse momento. Então, tipo assim, não é que você não vai ter mais ninguém pra falar. Então, na Squad você tem os times de assessores, cada um com seus sêniors, que a gente fala, né, os chefes, digamos, de cada grupo, assim, cada equipe, e os assessores. E aí, por exemplo, se você tem um assessor que é o João, mas ele tirou férias. Aí, sei lá, a Maria, né, também do time, ela pode entrar em contato com você se acontecer qualquer coisa, se você quiser fazer um investimento X, Y, não estiver conseguindo, ou para pedir opinião também. Então vai ter sempre alguém disponível para te atender. Nunca você vai estar sozinho assim. E assim, eu acho que uma outra abordagem, né, que é para quem quer ingressar, né, nesse universo em termos de carreira, né, que nem você produz muito conteúdo, né, sobre é uma vertente, uma carreira a ser seguida, mas para quem quer ser assessor, você falou do curso, né, Do Anchor, né? do Ancor. Quais são as carreiras, assim, que você vê, né, obviamente, assim, de perto, que essa galera que gera esse interesse, que podem começar de N formas, N maneiras, né, que, que vida o pessoal consegue seguir dentro do ecossistema, assim, de investimentos, né, porque vai ter gerente de conta, vai ter o assessor, vai ter agora você mencionou o pessoal operacional. O que existe, assim, nesse meio, assim, até pra quem fala, eu quero trabalhar com isso e Pra tal. nortear as pessoas, né? Acho legal, porque muitas vezes a gente vai falando, né? Ah, a pessoa trabalha com operacional, trabalha com assessoria, e às vezes as pessoas não entendem muita diferença. Tipo, meu, o que é operacional? Essas coisas assim, Sim, né? é o cara que fica vendo gráfico, é o que vai te É. ligar, Então, é entendeu? interessante você saber quem é quem, né? Então, assim, eu descobri que, na verdade, o Ancor o Ancor é esse certificado que você vai utilizar para ser assessor de investimentos. Se você tendo o Ancor também, você pode acabar indo até para umas outras áreas. Então, por exemplo, eu já vi gente que tem o Ancor, era assessor, e a pessoa foi trabalhar na mesa de renda variável lá dentro da Squad, certo? Que tem a mesa de renda variável lá, que eles vão olhar os ativos diretamente, ou foi para a área de alocação. Eu não sei exatamente, eu vou ficar te devendo esse ponto de se é suficiente você só ter o Ancor. Eu acho que talvez sim. Por exemplo, para você, na mesa de renda variável da Squad, acho que mesmo você tendo só o Ancor já tudo bem, você consegue trabalhar ali, né? Mas, de forma geral, você tem muitos certificados que conseguem te dar ainda mais especialização e permitir que você fique ainda mais relevante no mercado e possa atuar em diferentes frentes, né? Por exemplo, assim, o assessor de investimentos, é até interessante, intrigante isso, né? Que ele tecnicamente não pode te dar uma recomendação de investimentos. Tipo, ele não pode diretamente falar para você comprar, ele pode mostrar os ativos e aí você vai dar a opinião final. Então ele fala assim, ó, assim, exemplificando, né? Eu sou assessor. Luísa, compre Melios, sei lá. Eu não posso fazer isso. Então, Eu dou tipo assim, vendo assim, pô, Melios é uma empresa que é fintech, né, dá cashback pros clientes e tal. Eu te ofereço opções dentro desse nicho. então meio que você faz, Meio que tipo, funciona assim? sempre você acaba vendo. É muito complicado isso. São umas regras até que não dá pra entender muito bem. É Que que você tem fala, meu. questão, tem coisa de ética, né? Tipo, Questão. Normas da CVM, né? Que é a xerife do isso, mercado, ela determina. Então, tipo assim, meu. Sei lá.
tipo, eles podem fazer. Claro que no final ele vai acabar te recomendando as coisas, você até quer, o cliente também quer Sim, recomendações, né? Mas, tipo, acho que não pode ser algo tão direto a ponto dele estar realmente forçando a barra pra você fazer. ou é esse ou é esse. No final tem que Não. ficar claro, por exemplo, que a decisão vai ser do cliente, né? Acho que é Uhum. só mais pra fins, assim, tipo, burocráticos, tipo, caso, você tá mandando uma mensagem pro seu cliente, e aí você fez, tipo, uma coisa muito direta, assim, falando pra ele comprar tal coisa e tal. Então, se a CVM pegar, pode dar uma intriga. É só isso. Mas, de forma geral, também as pessoas querem que o assessor recomende, e é o que ele vai acabar fazendo, ele vai acabar te direcionando pras Uhum. coisas, e no final você que toma a decisão sempre, mas ele vai te direcionar. Até porque existem as oportunidades, né? Acontece Exato. do dia pra noite, Ele às vai vezes o. te indicar, na verdade, vai fazer indicações, tipo, ó, que legal isso daqui, por esse motivo. Ele sempre vai Uhum. fazer isso. Enfim, na verdade, quando você tiver um relacionamento com um assessor, você vai, sabe, gostar de receber ali as Sim. oportunidades e ver o que que tem, o que que ele acha que é interessante. Porque ele é um profissional, então você quer a opinião Sim, dele. as pessoas, acho que a gente espera, né, de quem tem esse serviço, Uhum. eu acho que espera um pouco disso, porque com certeza o assessor vai entender bem mais do que a outra ponta, né? Então, Tá. É bem exatamente. legal, assim, pensar Então tem desse esse jeito. ponto da assessoria, que é muito interessante, você acaba trabalhando de uma forma assim mais próxima ainda com o cliente, então você trabalha muito com relacionamento com as pessoas. Então acho que para quem gosta de se relacionar, tá com contato direto com o cliente para ajudá-lo e tudo mais, faz muito sentido, né? Essa coisa da comunicação, se você se identifica, né, com a parte comercial, eu acho que é importante falar isso. Com É. comercial, tipo, de vendas assim, mas sempre se preocupando, claro, com o cliente, com as Uhum. necessidades dele e para você mostrar aquilo que existe possibilidades e dar as indicações, né? Então, acho que esse é um perfil legal para a pessoa que pensa em ser assessora. Agora, por exemplo, eu vejo lá pela mesa de renda variável, né? Você vê ali gente que trabalha com operacional, justamente. Então, a pessoa, ela vai estar ali vendo os investimentos em si. Por exemplo, se você está na parte ali de renda variável, então você vai ver as carteiras de ações, de FIIs, você vai ver ali as operações mais técnicas, né? Tudo isso você vai estar avaliando. E aí, tem gente que tem o Ancord, pode fazer isso, tem gente, às vezes, também que tem uma outra certificação chamada CFP, que é um degrau, um belo de um degrau a Nossa, mais, olha. ali, que já leva um patamar bem diferente, tipo, você vira meio que... Eu não lembro exatamente, assim, porque são muitos certificados, são muitas especificações, mas eu sei Uhum. que é um certificado que já eleva bastante seu patamar, assim, na visão do mercado e tudo mais. E tem vários outros também, certo? Tem outros, até, tipo... Um nível um pouco abaixo do Ancord, tem o Uhum. CPA 10, CPA 20, que é de É, banco. eu conheço esses dois, CPA 10 e Uhum. CPA 20. Então, É, o CPA 10, na verdade, é assim, tipo, é o básico do básico se você quer ir lá começar a trabalhar no banco. Tipo, mas em uhum. coisas bem básicas, tipo atendimento de caixa, algo bem simples mesmo Tá. ali, tipo, começo. E o CPA 10 já é um nível a mais que você pode ter ali para fazer umas coisas a mais dentro do banco, por exemplo. Geralmente eles são mais focados ainda para banco, tá? CPA 10 mais ainda. E aí quando você quer ir para corretora, escritório de assessoria e tudo mais, ou caso de análise, aí você tem que ver uns outros certificados, É uma né? coisa mais acima. Uhum. Tipo, analista de investimentos, assim, que vai trabalhar em casa de análise, que a gente fala, ter um CNPI às vezes é importante. Depende do cargo, da função que você vai exercer lá dentro. Tem que ver Sim. também de acordo com a empresa até. Tipo, às vezes a empresa vai querer que você tenha o certificado, às vezes se você tiver determinado, tudo bem, pode fazer também, né? Então acho que é isso. Mas é interessante, né, conhecer um pouquinho disso, porque eu particularmente só conheci o CPA 10 e CPA 20, e mesmo assim eu conhecia de nome. Então, Não fazia muita ideia que era voltado para banco, por exemplo. Não fazia, Uhum. não tinha noção. Mas é muito legal. Então, aí tem um monte, tem um monte. Tem um, por exemplo, o CFA. O CFA é um que ele é o top do top, assim, ele te deixa, você pode sair por aí pelo mundo trabalhando no mercado financeiro e você pode muito bem ser contratado assim, porque é um certificado de muito renomado mesmo Uhum. internacionalmente, inclusive o head da área de alocação lá da Squad, o Vinícius Dilinski, ele tem o CFA, ele tirou agora essa semana o Level 3, que é o tipo o auge Nossa, do certificado. Então, meu, nossa, o cara é sensacional. sensacional. Nossa, Vini, parabéns pra beijão pra ele, você. gente. Parabéns pra ele, porque pouca coisa não é. O Vini é sensacional. E lá no Não, escritório também. coisa Eu louca. falei aqui os certificados que eu mais conheço por conta do escritório, né? Da, Uhum. da Squad. Então, por exemplo, CFP, tem um monte de gente lá que tem, o CFA e o Vini, também tem o Celso da mesa de operações, ele tem um dos níveis do CFA também. Então, é isso, tem um monte de gente lá com vários certificados diferentes. Uma galera que estuda bastante. E sempre se atualizando, né? Porque o mercado financeiro é uma coisa que não para. Não para, não Uhum, para, não para. exato. Agora, até pra gente começar a dar não um ponto final, né? Mas a gente entender um pouquinho mais da Luísa, né? Como é que funciona a página, quem que for acessar lá, te acompanhar, o que esperar, né? O que que você faz, sobre o que você... Você fala sobre tudo, a É. gente viu um pouco aqui, né? Estuda um pouco. Mas qual que é a pegada pra galera
te conhecer melhor e acompanhar lá o trabalho muito bem feito que você faz lá no Instagram, que inclusive, pessoal, acompanhem, recomendo, tá? Conta um pouquinho pro pessoal aí te acompanhar mais sobre. Então, aí minha página lá no Instagram, né, no meu Uhum. perfil é o Lu Investim, só vocês pesquisarem lá. É Lu Investim com 2 Es, né, porque o T de Tim. teenager, só pra todo mundo captar, né? E aí tem esse perfil lá no Instagram, eu também tô lá no YouTube, também tem o Twitter, né? TikTok eu ainda vou começar mais ano que vem. Eu, na verdade, tenho que ir pra esse caminho do TikTok também, que é necessário. Mas por enquanto as redes que eu mais atuo mesmo são o Instagram principalmente, o YouTube, temos vídeos lá, conteúdos bem legais, e também o Twitter, e agora eu tô fazendo uma participação lá, porque eu gosto de escrever. E aí eu fui pro Twitter também, né? Inclusive aproveito o post pro Instagram, como Nossa, você viu. Né? nem sabia que você tinha Twitter, inclusive. Eu Vou tenho dar uma Twitter lá. pesquisada Lu depois. Investim também. É. Aí tô lá no Twitter. E aí também eu atuo lá no Instagram da Squad Capital, né? Então, assim, nas redes sociais da Squad, também no YouTube, inclusive, a gente gravou um vídeo explicando como abrir conta na XP Investimentos. Muito bom. Que é muito legal para as pessoas de fato verem como é que faz, porque tem muita gente, às vezes cliente mesmo, cliente que tá entrando agora e fica com dúvida sobre isso, fala, putz, não sei como faz. E aí a gente fez esse vídeo lá. E eu também tô muito no Instagram, então muitas vezes eu vou lá e escrevo os posts. Os posts agora estão sendo feitos por mim, né? São feitos por mim esse ano todo. Eu fui fazendo, escrevo lá, né, todos informando sobre educação financeira, sobre a Squad Capital, também faço os vídeos que vão tanto pro meu Instagram quanto pro deles, então você pode seguir essas 2 páginas com certeza, né, Squad Capital, Investimentos, e o Lu Investim, que garanto que são ótimas páginas, viu, gente? Ó, são páginas legais, são páginas legais. É isso aí, pessoal, acompanhem, fiquem por dentro, tá? Luísa, muitíssimo obrigado pela presença, agradeço demais, foi muito show. Ó, eu aprendi bastante hoje, aprendi bastante. Sei algumas coisas que eu não devo fazer mais. Mas então, o bom é isso, que agora, se você erra jovem, é aquela coisa, se você erra Sim, pequeno, sai mais barato. Sai mais barato, verdade. E tenho mais tempo pra recuperar depois. É isso, aí aos pouquinhos, fazer reserva de emergência, diversificar. Gente, não tem segredo, entendeu? É isso. Consistência e muito juízo, né? Muito juízo. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, foi muito gostoso o papo. Nossa, eu que agradeço, Matheus. Espero que no futuro aí você volte, a gente troque ideias sobre outras coisas. Pô, com Muitas certeza. coisas vão surgindo aí nessa virada de ano, mas a gente guarda aí pra outros papos. Nossa, com certeza eu vou aceitar, porque nossa, adorei o papo, foi incrível. Obrigada, viu, Não, Matheus? imagina, a gente que agradece muito. Esse pessoal, agora eu pedir aquele famoso like, né? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho, vou deixar tudo na descrição. Twitter, Instagram, YouTube, tudo aí pra vocês acompanharem mais a Luísa, conhecerem mais o trabalho dela. E ficar por dentro de tudo, tá bom? É isso aí. Então. Beijo no core, juízo, aquele abraço. Tchau, tchau. Gente.